Título deste episódio: profissões extremamente coisinhas das quais só existe um profissional no mundo inteiro. O homem que mordeu o cão. Eu juro que queria arranjar uma palavra melhor do que coisinhas para definir as profissões, mas não me ocorreu outra e peço desculpa por isso. Bom, descobri então uma lista fascinante de profissões que existem, nem que muitas delas estejam representadas por apenas uma pessoa em todo o mundo. Eu acho isto ótimo, não talvez para a profissão em si, mas sem dúvida para a pessoa. Eu adorava ser o único do mundo a saber fazer uma coisa qualquer, porque estaria rico, dependendo de que coisa fosse. Claro está. Penso que se conseguisse, sei lá, articular palavras com o rabo, talvez conseguisse ir a um ou outro show de talentos, mas não creio que se fique rico com esse tipo de coisa. O que é que... Não sei. Enfim, continua. Portanto, tu querias conseguir ter uma conversa através do teu ânus. Sim, conseguir falar pelas duas extremidades do meu corpo era fabuloso. Não, mas o árbitro não viu, segue jogo. Bom, há muitos anos, noutra era desta rubrica, lembro que celebrámos com grande alegria a entrada em cena no mundo do espetáculo de um indivíduo que, alguns ouvintes da velha guarda irão lembrar-se, dava pelo nome de Mr. Methane. Oh, meu caro amigo! Que instituição! Que instituição do do passado! homem que mordeu o cão, É Mr. verdade. Methane. É verdade, ainda nos anos 90, caramba. O Sr. Metano, ele conseguia tocar música com gases usando um controle extraordinariamente preciso do esfíncter. Sim. Vamos recordar. Opa, vamos! Não. Vamos a isso. Trata-se de Smoke on the Water. As pessoas estão a rir porque ele está a desafinar. Para as pessoas que não sabem o que é isto, basicamente ele veste-se de super-herói e põe-se deitado numa mesa com as pernas para cima. Há um assistente que lhe borrifa o rabo com pó de talco para se ter a certeza que sai mesmo gás. E há um outro senhor com um microfone apontado. Alguém com o microfone apontado. Sim. Ao rabo do senhor. Bom, ele foi. Então o que é que fazes na vida? É pá, nem queres saber, eu seguro o microfone enquanto é um indivíduo a cantar com o esfíncter. Ele foi ao Britain's Got Talent em 2009. Mas não é claramente a super vedeta mundial que pensávamos que ele iria ser, porque ainda não o vimos no Coliseu nem no CCB. Bom, voltando ao assunto E é no CCB, a seguir à Semana da Música. Sim. Voltando ao assunto que aqui me traz, grandes profissionais em áreas em que não há praticamente nenhum profissional. Temos aqui um caso notável: Mohamed Mustafa. Parece um nome inventado, mas é verdade. É egípcio, é o equivalente lá a José Silva. Mohamed Mustafa é barbeiro de burros. Ele... na verdade, corta o cabelo a vários outros animais: camelos, ovelhas, cabras que gritam como pessoas, cães, cavalos. Ele tosquia um pouco de tudo, mas a sua grande especialidade é dar bons cortes de cabelo a jumentos. Ainda assim deve ser mais fácil cortar o cabelo a um jumento do que a mim. Primeiro porque tenho toneladas de cabelo rijo que nem aço, e depois porque um burro sabe portar-se melhor do que eu. Eu não paro quieto. Bom, há pouco dizia que dificilmente se ganharia bom dinheiro em torno do rabo. Não é verdade, e não é de mais que uma maneira, mas como somos um programa familiar e decente, vamos passar umas quantas à frente e chegar a esta, que vem da China e que, diz aqui a notícia, assegura aos seus profissionais cerca de 40 mil euros por ano. A profissão vem descrita como cheirador de flatulências. E isso diz tudo, não é? Na China há pessoas que, para efeito de estudos e análises, é paga para cheirar gases de pessoas. A notícia que aqui tem não descreve não descreve em que condições isto acontece, ou se estas pessoas têm um escritório ou um consultório, ou se vão a casa. Não sei. Não sei se existe alguém em Portugal com esta profissão. Sei que adorava saber detalhes. Ou talvez não. Sei que aparentemente não se ganha mal, tendo em conta que é cheirar bufas, e sinto que talvez se ganhe pouco, até pensando bem. Feitas as contas, isto rende um ordenado mensal de cerca de 3.300 euros. Não consigo perceber se para cheirar bufas é muito ou pouco. Sei que deve ser tramado para engatar pessoas. Então o que é que fazes? Eu sou bancária, e tu? Eu cheiro bufas. Tenho uma coisa no forno. Melhor não misturar os dois conceitos. Sim. Bom,
Pode haver quem ache isto sexy, não é? Todo o espírito de sacrifício e coragem e valentia que isto exige, não sei. Sei que isto existe na China, um país com tanta gente que eu percebo que eles tenham de inventar profissões novas constantemente para que toda a gente tenha trabalho. Também da China chega o melhor emprego do mundo. A pessoa que o tem é uma senhora chamada som de carro de Fórmula 1 passando. Hã? Não, a senhora chama-se Zwang. De facto é o som. É de facto o som de um carro de Fórmula 1 passando. A senhora Zwang. Muito bom. Ela conseguiu este emprego em 2010, destacando-se de uma generosa quantidade de candidatos ao lugar. Basicamente o que ela tem de fazer é só isto: testar camas de hotéis caros. Olha. Pagam-lhe para ela passar a noite em hotéis finos. Excelente. E ela só tem depois de fazer relatórios sobre a qualidade do colchão, dos lençóis, das almofadas. Pá, eu considero isto maravilhoso. Eu suponho que isto seja para estudos de defesa do consumidor. Não interessa para o que é. Se me propusessem isto, eu não queria saber. Por mim, podia estar a testar camas de luxo para a máfia ou para um culto satânico. Paguem-me para experimentar camas e eu estou lá. Eu asseguro-vos que serei o maior gênio do mundo nessa área. E nessa área posso assegurar que sou genial. Eu sou genial. Tão bom. A mais bizarra das profissões nesta lista vem da Austrália. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto de forma elegante, tendo em conta a hora e as pessoas que nos estão a ouvir, como miúdos no carro. Se bem que isto de estarem miúdos a ouvir, antes de continuar, eu quero dizer-vos sobre isto. Na sessão do Porto, a pedido de algumas pessoas, eu contei de novo ao vivo a história da filmagem do spot da Operação Stop, em que fui com as calças rasgadas. E as crianças deliraram. Havia uma quantidade incrível de crianças na fila da frente. E aconteceu esta coisa surreal que foi, à medida que a história se aproximava do momento da revelação sobre que parte do meu corpo estava a sair pelo rasgão, aqueles garotos começam aos dias a dizer: era um testículo! Era um testículo! Vá lá à frente! Odeio spoilers. Quando eu ia a lançamentos de livros na minha infância, o mais chocante que eu gritei foi: era o lobo mau! Era o lobo mau! Que é isto? O que é que estamos a fazer nós a esta geração? Adiante, a profissão mais bizarra desta lista é um artista australiano, chama-se Tim Patch. O nome artístico dele, Picasso. Quem percebeu trocadilhos em inglês percebeu, quem não percebeu, não percebeu. Sigamos em frente. Ele usa uma parte do corpo para pintar quadros. Ok. Picasso. Podíamos até dizer que para pintar ele usa, pausa, o pincel. Bom, ele já pintou mais de 7.000 quadros desta forma. Muitos são retratos que depois as pessoas compram e põem na parede das suas casas. E depois alguém chega e diz: epá, que retrato incrível, quem pintou? E elas respondem: foi o Picasso. E as outras pessoas perguntam: o Picasso? Não, o Picasso. Mas porquê Picasso? Porque já viste a vista daquela varanda? Eu não quero um retrato feito por Picasso. Quero deixar aqui dizer, não vai ele querer retratar-me. Sim, pode ser. Penso que vocês também não querem. Pode ser desagradável para todos. Para ele talvez não, pelos vistos. Gostei muito da senhora que tinha o nome de Fórmula 1 a passar. Sim. Que maravilha. Swang! Tão bom. É a minha teoria sobre ver Fórmula 1 ao vivo quando havia no Estoril. Nunca foi ver. Mas para quê? Tu nem sabe quem vai à frente. Vê os carros durante 2 segundos. Fica em casa a ver. E depois deixa esperar que eles deem a volta, não é? Não. Quem era este? Quem era este? Acho que. Liga aí para casa para ver se alguém está a ver. Mas sabes como é que isso se resolvia? Era, repara bem, um conceito vencedor. Era as bancadas do autódromo girarem elas próprias à mesma velocidade que os carros. Como é que nunca ninguém pensou nisto? É uma ideia brilhante. As pessoas punham um cinto de segurança. Mas tinham que Estás a girar ver? muito rápido. Sim. Muito rápido. As pessoas punham um cinto de segurança e nunca perdiam nada do que estava a acontecer. Estamos a falar de automóveis que andam 300 à hora, não é? Sim. Imagina a velocidade que aquilo. Havia gente que ia só mesmo pelo gozo da bancada. Não Então ligava. você tem bilhete, tem. Então assente-se aqui, aperta o cinto, está aqui Toma o seu balde. Toma um capacete. Está aqui o seu balde. Tá bom. Balde para quê? Já vai ver. Já vai entender. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Homes Place. Visite o site e faça o download do e-book com as receitas de inverno. Não me sai da cabeça, pá. Famílias e famílias, todas a andar à roda. Então quem ganhou? O que é que isso interessa? Título deste episódio: deixei pastelaria e balões num quarto de hotel. Antes de mais, permitam-me que celebre um dos clássicos protagonistas desta rubrica, que é o David Rush, quebrador profissional de recordes. Vocês vão se lembrar dele. Ele não faz mais nada na vida. Basicamente, o Guinness Book já tem 181 recordes só dele. Ele está sempre em busca de novos recordes para quebrar e descobriu um que era o seguinte: maior número de balões rebentados com luvas de boxe num minuto. Olé! Okay? Quando ele viu este recorde pela primeira vez, estava em 33 balões, o que não é espetacular. Não é? Dá tempo, não é? Sim. Pã. Epá, é desinteressante. É um recorde desinteressante. Pois.
Ele começou a treinar Pois, mas para, atenção, para bater. rebentares um balão com um murro não é fácil. Percebes? Sim. Só se ele Claro. estiver. O balão é levezinho, quando vais com a mão. Claro, tem Mas que ser ele ali uma pode coisa estar muito preso. certeira. Hã? Pode estar preso. Não sei depois até que ponto é que Claro. os balões. Os balões estão presos numa parede, não é? Então Claro, contra a parede. claro, ok. tinha de ter um impacto, tinham que ficar ali Claro, encurralados. claro. Ele começou a treinar para bater o recorde. Durante os treinos, alguém, algures no mundo, subiu a parada e o recorde passou para 37 balões. Ok, melhor. Ainda não particularmente espetacular. Ele prosseguiu com os treinos e ainda durante os treinos recebe a notícia: olha, esse recorde alguém o bateu outra vez. Neste momento, 68 balões. Olé. 68? Certo, No num minuto? No minuto. Uau! O que já é mais impressionante, dá mais do que um por segundo, não é? Isto foi incendiando o David por dentro. Nenhum deles era o Ali- David. Não, nenhum deles era o David. Ele estava a treinar ainda. Estava a treinar, ok. a receber estas notícias todas e a treinar. Estava aqui a Marco, pensar, se calhar Marco, consegue rebentar dois ao mesmo tempo. Se calhar. O David criando uma fúria destruidora dentro dele, não é? Uma sede Sim. de triunfar e pronto, e de maneiras que é uma honra para mim anunciar que após tanto tempo de treino, David Rush acabou de bater o recorde. Ele rebentou num minuto 327 balões! Desculpa. Obrigado e bom dia. Não, ele desenvolveu ali alguma técnica. Não. O que ele conseguiu fazer foi com um único murro rebentar para aí 4 ou 5 Pois, ele rebenta filas, é isso, é. Há imagens disso? Não há muitas imagens disso, nem há do recorde inteiro. Encontrei aqui uma story feita por ele, mas o Guinness oficializou a coisa. Epá, eu quero ver isso. Eu quero ver isso. E não só oficializou a coisa, como agora, se entrarmos no site do Guinness, neste recorde específico, tem lá uma mensagem a dizer: não estamos a aceitar mais inscrições para este recorde. Eu acho que o pessoal do Guinness tem medo que depois de 327 balões alguém se mata a tentar Sim, para aí sim. 600, não é? Já chega. Grande parte dos recordes uma pessoa pensa, eu é que não metia nisso. Mas neste, aliás, estavas a falar e já estava a olhar para a parede de trás de ti e pensar, punhamos ali uns quantos balões, Sim. uma luva de boxe do Marco. Eu adorava que um de nós batesse um recorde qualquer aqui dentro deste estúdio. Acho que isso era incrível. Podemos pensar nisso. Agora qual? Não sei. Bom, chegou uma das minhas alturas favoritas do ano, que é a altura em que o site Hotels.com apresenta o seu relatório sobre cenas que hóspedes pedem em quartos de hotel e cenas que hóspedes perdem em quartos de hotel. Coisas que ficam abandonadas. Eu já disse várias vezes que no meu caso, se juntassem todas as escovas de dentes que eu deixei em hotéis, é provável que desse para ir daqui à Lua, todas juntas. Mas de forma realista, talvez desse para ir daqui da entrada da rádio até à porta da minha casa na parede. Olha, tens aí um recorde. Era capaz de. Sim. Marco, sim. mas tendo em conta as viagens que já fizemos e as estadias em hotéis que já partilhámos, sim. tu não só esqueces das Como tuas, esqueço-me de trazer como às esqueces de vezes. as levar. Claro. Muitas vezes, tenho que ir à recepção pedir uma escova Claro. de dentes. Claro. Muitas vezes pus eu a minha pasta de dentes no teu dedo. É verdade. Você lavou com esse indicador. Eu bater à porta do teu quarto, Vasco. Eu com o dedo indicador. Põe-me aqui pasta. Enfim. Dá pena. Mas a questão é: o que é que o mundo, em termos gerais, deixa em hotéis? De acordo com o Hotel Room Insights Report, que recolhe dados de 400 hotéis à volta do mundo, o top de tralha deixada para trás. Olha, vamos tentar adivinhar. Podemos tentar? Dinheiro. Sim. Telemóveis. Telemóveis, nem tanto. Não. Carregadores de telemóveis. Ah, sim, eu já me esqueci. Também já deixei uns quantos. Sim. Em Carregadores de telemóveis. hotéis em Portugal e no mundo. Cuecas. Certo, roupa suja. E comigo já aconteceu. Aliás, já aconteceu uma coisa muito embaraçosa, que é hotéis contactarem-me perguntando-me se eu quero que me enviem umas cuecas. Sim, envie e lava Pá, antes, que é uma por questão, favor. é uma questão à qual eu nunca sei responder, porque é sempre meio embaraçoso. Pois é. Imaginar aquelas cuecas a meterem umas cuecas minhas, se calhar algumas com buraco, É. num envelope. Depois tens de perguntar, já não te lembras bem quais é que são. Elas- Desculpa, sim. estão russas. É uma cueca russa. O buraco Não, está à esquerda ou à direita? Eu imagino-os a meter aquilo num envelope com luvas de laboratório. Sim. Claro. E já me aconteceu responder: não vale a pena, fiquem com elas. E as palavras fiquem com elas saíram uma vez num contacto com o hotel, como se eu fosse um benemérito abnegado, não é? Exato. Não, eu não preciso. Mas lá sei, eu preciso dessas cuecas. Exato. Tenho tantas O cá. supremo ato de bondade É de isso. prescindir de umas cuecas para que algum funcionário do hotel as use se quiser. Olha, até se quiser, pode vendê-las. Diga que são minhas Meta isso no eBay. e abram uma ala com o meu nome. É isso. Ou então porque não emoldurar e meter numa parede do hotel. Exato. Cuecas de Nuno Marco. Bom, depois temos no top de coisas deixadas para trás maquilhagem. Isto não posso claro. não sei se já te aconteceu. Sim, muito provavelmente. Não consigo identificar o momento, mas sim. E por fim, neste top de coisas mais recorrentes, temos, lá está, coisas de casa de banho: escovas de dentes, pastas de dentes, pentes, escovas de cabelo, esse tipo de coisa. E chinelos, não? Muito comum. Chinelos não está aqui nesta Não. lista, não aparece. Mas este relatório inclui também as coisas mais improváveis
de serem esquecidas em quartos de hotel, partilhadas por estes 400 hotéis do mundo inteiro. E A nossa mãe. Há aqui o caso. Quase. Não, a dentadura da nossa Há mãe. aqui o caso de relógios de pulso que foram esquecidos. O que suponho que deve acontecer mais do que imaginamos, mas talvez mais raro com relógios como este. Alguém deixou um Rolex no quarto do hotel. Pronto, ok, não queria. Se calhar tem vários. Alguém deixou um relógio avaliado em 6 milhões de dólares no quarto do hotel. Oh my God. Puxa. Mais coisas. Uma mala Hermès, as chaves e os documentos de um carro de luxo. Alguém deixou num quarto de hotel um pneu. Um pneu? Não. Um pneu. Esse ganha. Alguém deixou um anel de noivado. Também foi encontrado um dente num quarto de hotel. Isto não sei se considera uma coisa perdida. Se cai um dente, o que é que faz? Guardas? Vais guardar o Mas se dente? calhar a criança Depende até do ficou dente. triste. Se calhar, por Depende causa do da dente. fada dos dentes. Foram encontrados também num único quarto. Eu se perdesse um dente meu, eu trazia-o, não deixava lá. Claro. Pois. Ou então metias na pia. Eu agora assustei-me. Num único quarto de hotel Foi, não estavam 2 gessos, outrora usados em pernas. 2 gessos. 2? 2. Mas eu agora Ou bem que era um pergunto. casal. Imagina que era um casal que tinha ambos a perna. Ou então um tipo só com as 2 pernas engessadas Não. e que de repente começou a andar. Não, repara, esses 2 gessos eram ótimos para pôr no átrio para fazer publicidade ao hotel. Reparem bem, este hotel é tão bom, este senhor não andava. Claro. Milagre! Exato, milagre, uma placa. Hotel Milagre, repare bem, este senhor não andava. Atenção, também deixou cá um dente. Pois, Mas claro. isso tudo supera o pneu. É que eu ainda estou a O pneu pensar. é incrível. O pneu? Nós passámos levemente o pneu. A minha questão aqui é só uma. Sim. Ok, o pneu, pneu? esqueceu-se de o trazer, mas Sim. como é que entrou com o pneu? Exato. É estranho, de facto. É estranho. Ele quer lá uma coisa, não, isto aí leva mal, mas não leva o Senhor pneu. com o pneu metido no braço por noite. Noite. Mais coisas, Oh, pilhas. Vera, e era um Pirelli. Ela era um Pirelli para 205, 55, 16, 75 euros. Pilhas de notas, ok? Um lagarto de estimação e um pintainho vivo. Deixa lá o pintainho. Diz o relatório que o lagarto e o pintainho reencontraram os seus legítimos donos e o reencontro foi muito emocionante. Deixar lá um pintainho parece uma expressão que significa, pá, gastaste lá imenso dinheiro. Pois foi. Estás a brincar? Foi lá, deixa lá um pintainho. Deixa lá um pintainho, estás maluco? Mas tem um pintainho. Este relatório inclui ainda uma secção com os pedidos mais extremos feitos por hóspedes de hotéis. Eu neste capítulo, sou banal e modesto. Eu, quando muito peço uma sand. Mas vejam esta lista de pedidos reais feitos por pessoas em hotéis. Alguém pediu água Evian, mas em quantidade suficiente para encher uma banheira, de modo a que uma criança pudesse tomar banho. A criancinha só toma banho em Evian. Isso é Parece outro que nível de imagina, pela tópica. São muitas garrafas. São muitas Fogo. garrafas. Muitas. Alguém pediu um cachorro quente com caviar. Alguém exigiu leite de cabra acabado de extrair da própria cabra. Eu gosto de imaginar que foram à porta A do quarto com cabra a foi. cabra. Exato. É. E um baldinho. E alguém tirou à frente. Certo. Sim. Sim. Alguém pediu 2 kg de bananas. Alguém não fez cocó durante muito tempo. Já sabe que a banana prende. Alguém pediu uma torrada, mas por favor, completamente queimada, tipo carvão. Pá, depois da finesse de algumas coisas que estão nestas listas, esta apanhou-me desprevenido. Que era uma torrada mas queimada essa não em foi para carvão. comer. Essa foi para uma partida. Será? Sim. Ou para alguma brincadeira. Não sei. Bom, e deixei para o fim esta indicação: 10% dos hotéis abordados neste inquérito dizem ter encontrado em quartos as dentaduras de pessoas, Lá as está. placas. Isto é um clássico, ainda É. há muita gente a sair de hotéis com as gengivas nuas e ninguém acha estranho. Né? Sinto que me falta qualquer coisa, é Exato. impressão minha. Exato. Bom, Oh pai, não te esquece nada? Não, tudo perfeito. há uns minutos, o nosso produtor André Penin enviou-me uma pérola. Epá, eu não resisto em contá-la já. Eu não sei se isto não é o caso mais espetacular de uma compra online, que não é bem o que a pessoa pediu, sendo que ao mesmo tempo é. É estranhíssimo isto. Isto foi contado por uma TikToker. Ela mandou vir uma coisa da famosa loja online Temu. Como é que se diz? É Temu Eu ou digo Temu, sim. Ela ficou encantada com um candeeiro em forma de croissant, ok? E encomendou para oferecer a uma amiga. Ora, estas lojas online, epá, eu já pedi algumas coisas, algumas delas, é uma lotaria, não é? Às vezes o que chega é de facto o que esperávamos que a coisa fosse. Outras vezes, digamos que o produto real não é exatamente o que as fotografias mostram. A vantagem é que não se pode dizer que as coisas sejam caras, não é? Às vezes uma pessoa tem sorte neste negócio, faz bom negócio, outras vezes nem por isso. Bom, ela pediu um candeeiro em forma de croissant. Passados uns dias, ela chega à casa do trabalho e está uma encomenda à porta de casa. E isto é um dia de extremo calor. E eu sei que é estranho fazer aqui referência à meteorologia, mas acreditem que há uma razão para eu a ter feito. Ela percebeu que aquilo era o candeeiro para a amiga, não é? O candeeiro em forma de croissant. Ela pega na caixa e apercebe-se. A caixa teve ali o dia todo e está cheio de formigas. E ela achou estranho, mas ok, possivelmente tinha morrido algum inseto debaixo da caixa. Só que não, as formigas estavam a entrar e a sair da caixa. Ela abre a caixa do candeeiro e de facto lá está.
está dentro da caixa, confirma-se, um candeeiro em forma de croissant. Ela pega no candeeiro e apercebe: mas espera aí, estão a cair migalhas. Era um croissant real. E foi aqui que ela percebeu que, tendo ela pedido um candeeiro em forma de croissant, foi-lhe enviado um croissant a sério com uma lâmpada dentro. Ai, não aguento. Não aguento. O candeeiro em forma de croissant era objetivamente um produto de pastelaria com uma luz enfiada, como quem enfia queijo e fiambre. E depois foi coberto com uma espécie de uma resina para o tornar assim, a parecer plástico. Mas só que ela. Mas que tamanho E tinha o tinha croissant? o fio para Pá, ligar. não era muito. Tinha um fio, sim. Epá, ela diz que percebeu rapidamente: epá, isto não é um croissant de plástico, isto é mesmo um croissant. E por acaso parece estar fresco, não parece estar mau. Ela diz então que quebrou a superfície dura de resina E comeu. e descobriu que o interior do croissant era mesmo feito de massa. E mais incrível, parecia estar fresco. Tanto assim que ela provou e estava bom. Ela disse que estava ótimo. Ela disse que provou um bocadinho do recheio e estava impecável. Então ela percebeu que há um, abrir aspas, candeeiro em forma de croissant, fechar aspas, em que eu suponho que quando eles recebem o pedido pelo site, alguém diz: malta, temos um pedido de candeeiro! Vítor, vai lá abaixo à pastelaria! Arthur, traz a resina! Ausenda, traz uma lâmpada! Rápido, isto tem que estar no correio depois do almoço para o candeeiro chegar lá fresquinho! Qual foi o último nome? Desculpa lá. Ausenda. Ausenda, traz aí uma lâmpada. Ai, feito na hora. Muito bem. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: Deixei o chancudo saltar para a piscina. Engasguei-me. Peço desculpa. A ver se eu consigo contar isto. Epá, isto tudo é muito épico e é muito. Vamos. Uma das minhas histórias favoritas de sempre desta rubrica, se vocês bem se lembram, é aquela do casal que comprou uma casa com piscina e que acabou assediado por um comitê de vizinhos que costumavam usufruir da piscina no tempo dos anteriores donos da casa e que achavam que continuavam a ter esse direito agora com os novos donos da casa. E tinham toda uma atitude passiva-agressiva. Era. Olhar assim pela vedação, não é? Sim. Vá lá. Bom, as piscinas levam pessoas à loucura e a uma eventual perda da dignidade e da decência, como acontece nesta outra história que vos trago hoje e que vem da América. Uma família comprou uma piscina no famoso site de vendas Craigslist. Uma boa piscina, não é uma daquelas manhosas com plástico e umas varetas. É uma boa piscina, com madeira, com 1,5 metro de profundidade. Uma piscina jeitosa que eles montaram no seu jardim. Isto aconteceu há uns anos, agora é narrado por uma das filhas desta família, que hoje está na casa dos 20. Um dia ela e os irmãos estão a brincar na piscina e surgem 2 miúdos, diz ela. 2 miúdos da minha idade, que nós não conhecíamos, em fato de banho e com toalhinhas nos ombros. Entram pelo nosso jardim adentro. Lembro-me que eram muito queridos, diz ela. Eles dizem-nos olá, nós dizemos olá. Eles perguntam se podem brincar na nossa piscina. Enquanto miúdos, nós ficámos sem saber bem o que responder. E um dos meus irmãos vai a correr a casa chamar a nossa mãe. Pronto, a mãe chega e diz aos miúdos: desculpem meninos, mas isto não é uma piscina pública. Há uma piscina pública há um quarteirão daqui, é muito limpinha, a entrada só custa $1. Pronto, esta não é. Diz a rapariga, conta a história, que sem protestar os miúdos lá se foram embora. Pá, é uma imagem de coitadinhos com a toalha. Coitadinhos, não é? Com a toalha a voltar para trás, com as toalhinhas ao ombro. Mas só que eu estava a ler esta história e estava a pensar: epá, para estes garotos pequenos já estarem com o fato bem vestido e com as toalhinhas ao ombro, isto não me parece uma iniciativa exclusivamente deles. Eu acho que este cuidado com as toalhas e tudo é capaz de haver um adulto atrás disto, não será? E a mãe percebeu isso. As minhas suspeitas confirmaram-se no parágrafo seguinte do texto da jovem, que é um daqueles momentos que prova que as pessoas estão malucas e perderam toda a noção. Eis que chega a mãe dos miúdos. Vamos a isto. Não. Passados 10 minutos, os 2 miúdos voltam a entrar pelo quintal adentro, desta vez com o pai deles. Com o pai. Veio o pai. Também com a toalhinha. E o pai dos miúdos acho que o pai não veio. Mas o pai dos miúdos coloca a mesma questão: os meus filhos podem usar a vossa piscina? Ao que nós respondemos, diz a rapariga: não, a nossa mãe diz que não. Ao que ele diz: epá, isto é soberbo porque há pessoas que não sabem onde parar. O pai dos miúdos diz: vai lá chamar a tua mãe. Sério? E lá vai um dos irmãos a correr para dentro de casa, outra vez, chamar a mãe. E Conta lá devagarinho. Lá Conta vem a senhora devagarinho. outra vez, lá vem a senhora outra vez. E desta vez, diz a jovem, era visível que a nossa mãe estava irritada. E o vizinho coloca a questão mais uma vez: os meus filhos podem usar a vossa piscina? Ao que a senhora responde exatamente o que respondeu aos miúdos: não, isto não é uma piscina pública, mas há uma piscina pública, há um quarteirão daqui, é muito limpinha, a entrada custa apenas $1.
Nesta altura o vizinho enerva-se. Eu acho sempre espetacular quando pessoas que deveriam amochar e ir à sua vida enervam-se. Mas ele não ia largar o osso. E então, enervado, responde à senhora: eu não percebo porque é que os meus filhos não podem usar a sua piscina. Os seus filhos neste momento nem sequer a estão a usar. Está calor, nós somos vizinhos. Não é típico da boa vizinhança dizer não. Diz o homem. O que é espetacular, porque eu diria que também não é típico da boa vizinhança invadir casas de vizinhos e ser insistente para ficar. Diz a jovem, que conta a história, que neste ponto a mãe estava boquiaberta a ouvir o homem e que lhe disse: ouça, lá porque os meus filhos não estão neste momento a usar a piscina, não quer dizer que ela esteja aberta ao público. Eu comprei-a, ela está na minha propriedade, eu pago a eletricidade, pago a água, pago os produtos de limpeza dela. E quanto a não ser boa vizinhança, eu nem sequer sei quem o senhor é. Eu não o conheço, vocês nunca se apresentaram a nós. E francamente não me parece muito boa vizinhança usar-me a mim e aos meus filhos para chegar à minha piscina, quando você nunca nos dirigiu sequer a palavra antes. A discussão acendeu-se, a sério. Tons de voz levantaram-se. Um dos miúdos decide correr para dentro de casa para ir buscar o pai. E a figura do pai é um espanto pela maneira como está descrita. E eu acho que é uma maneira de repente, nós termos orgulho nacional nesta história. Diz ela: quando o nosso pai, um homem português enorme de 150 quilos, furioso, vem cá fora saber o que é que se passava, os vizinhos, pai e filhos, piraram-se a toda a velocidade para não mais voltar. Portugal! Portugal! Empolguei. Pá, que maravilha. Aparentemente esta é uma família luso-americana e foi o pai, um português de 150 quilos em fúria, que pôs um ponto final ao abuso do vizinho do lado. Escalata. E agora, uma das histórias reais mais bem escritas que eu recebi no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Já sabem, podem ir a reddit.com, procurar por HQMC e juntar-se a esta comunidade. Ela vem de um ouvinte nosso que dá pelo nome artístico de Malbineiro. Obrigado, caro Malbineiro, por ter criado um nome no Reddit diferente daqueles nomes aleatórios que o Reddit dá. Isto é uma história ótima sobre uma personagem incrível. Vamos começar pelo enquadramento. Diz o Malbineiro: eu cresci num bairro social daqueles onde a autarquia irradia todos os problemas com a pintura dos prédios às cores. Rimo com isto. Conheço vários casos de bairros sociais pintados às cores, para dar mais alegria, não é? O bairro em questão, ele diz que é em Irmesinde e é o bairro das Malbinas, que ganhou esta alcunha nos anos 80 porque, tal como a Guerra das Malvinas, era um local tumultuoso e conflituoso. O resto foi a troca dos Bs pelos Bs. Daí o bairro das Malbinas e o facto deste nosso ouvinte ser, por consequência, o Malbineiro, porque ele cresceu lá. Só isto eu já adorei. Este nosso ouvinte quer então falar-nos de uma das figuras do bairro que é conhecido como o Xancudo, que é um esplêndido nome. Vamos saber mais sobre ele. Eis o que nos diz o Malbineiro. O Xancudo... Pá, esta descrição é maravilhosa. O Xancudo é filho da Isabel Tola. Epá, isso... O Xancudo é filho da Isabel Tola, mulher bruta, de peito farto, sempre de saia abaixo do joelho e sapatos onde o pé gordo faz pneu no peito do pé. Espera aí. Quem escreveu isto foi Mário Zambojal? Epá, claramente foi um Mário Zambojal das Malvinas. E diz ele que a Isabel Tola, a comunicação da Isabel Tola, seja com quem for, e até mesmo quando se segreda, é feita com recurso ao grito de uma voz já rouca e gasta, com variações no timbre que parecem vir de alguém a desfalecer enquanto grita. Ótima descrição. No entanto, diz ele, tem um lado positivo, vá. Mantém o Sr. Luís, pai do Xancudo, na linha. Homem franzino, cabelo fino penteado em modo de viaduto. De um lado ao outro da cabeça já careca. Claro. Também tem um sorriso lindo de uma dentadura a deambular numa boca, aparentemente elástica. É muito bom. À vista desarmada tem um terço do peso da mulher. Ainda assim, lá teve a força de um herói para fazer 4 filhos. Pá, isto é literatura. Ora bem, um dos filhos, o segundo, é então o Xancudo. E diz o nosso ouvinte: se o Xancudo tem nome, pouco importa no bairro. Mas o uso de umas chancas, umas botas que nos anos 80, 90 elevavam 15 centímetros quem as calçasse, batizaram-no de Xancudo. E passou a ser o nome dele, não é? Foi batizado com este nome, diz o nosso ouvinte, tal como um padre batiza numa igreja. Porque o nome dele é o Xancudo. O Xancudo, diz o nosso ouvinte, foi-se chegando ao grupo deles, e já era protagonista em aventuras nem sempre como eles imaginava. Da geração que o integrava destacavam-se aventuras como ir de comboio para jogar futebol num campo algures em Sete. Acho que é assim que se diz, C-E-T-E. Se é Sete, Paredes. 35 minutos de distância à época. Perguntam, Irmesinde não tinha campos de futebol? Ter até tinha, e muitos. E no percurso até 7 deviam ser às dezenas. Mas como é que se ocupava o tempo que nós tínhamos antes das tecnologias? Saía ao menu futebol mais passeio para todos, com finos fresquinhos quando regressados. Mata-se o tempo, mata-se a sede. É a primeira dessas viagens para o Xancudo que vos conto, diz o nosso ouvinte Malbineiro. O Xancudo, apesar de tudo, já está à vontade com o pessoal. Sacos a tiracolo, outros com mochilas. Lá vai o batalhão de uma equipa de futebol e os seus suplentes do bairro para a estação. A pé. Aqueles sacos levam de tudo o que é preciso.
preciso e muito do que provavelmente não é preciso, e tudo isso pesa. Bom, chega ao comboio, eles entram. O comboio arranca, diz o nosso ouvinte, e aqueles malbineiros nem precisavam de tanto lugar sentado. Distribuem-se pelas pontas de uma carruagem e levam eles a conversar aos gritos pelo meio do barulho entre carruagens e a desviar recorrentemente o cabelo dos olhos por causa do vento que se faz sentir e dos penteados que se teimam em usar. Mas tem muito viva esta descrição toda. Bom, chega a altura, diz ele, de mandar os sacos. Ora bem, mandar os sacos parece uma expressão alegórica, uma coisa sórdida, não é? Vamos mandar o saco. Não, é literal. É mandar os sacos mesmo. Mas ninguém pensa outra coisa, Marco. Eu não, para mim mandar os sacos é. Ei, vou ali mandar um saco. Isso quer dizer o quê? Não sei, fazer cocó isso. Bom, mandar os sacos é a primeira das táticas daquela equipa, diz o malbineiro. Como o comboio passa perto do campo de futebol a uma velocidade mais reduzida numa zona com ervas altas, eles aproveitam, mandam os sacos e quando finalmente saem em sete, fazem cerca de 2 km para trás, todos lampeiros de mãos a abanar. Livraram peso. Sim. O comboio está a passar junto ao estádio, eles mandam tudo, saem na estação e depois andam aquilo tudo E a assim pé não para ir vão buscar. carregados. Claro. Achei soberbo. Eles livram-se das mochilas antes de chegar à estação. Recordo que esta era a primeira viagem do Xancudo com este grupo. O Xancudo quis ajudar. Diz ele. O Xancudo começa a receber os sacos, começa a mandá-los carruagem fora, vê pelo canto do olho que na outra extremidade da carruagem, atrás, estão a fazer o mesmo, e quando lança o último saco, sem que ninguém perceba porquê, salta ele próprio de seguida para fora do comboio em andamento. E não era suposto. Nada contra os Era Xancudos. só as mochilas. O país todo queria nesta altura que ele tivesse feito isto. O conceito era largar as mochilas perto do campo, depois saíam na estação e iam calmamente a pé buscar. Mas alguém explicou isso ao Alguém Xancudo? falhou essa linha de Pois. explicação ao Xancudo. Portanto, ele mandou as mochilas e mandou-se ele próprio porta fora com o comboio em andamento. Diz o nosso ouvinte, incrédulos, ainda sem dizer nada, quando olham para os que estão na outra ponta, já eles os olham de volta com a cara de quem viu o Xancudo a voar. E voou. Eu adoro esta descrição a seguir. Ele diz, em conversa, percebes que o Xancudo ainda estava a fazer-se à pista, prestes a tocar com o seu trem de aterragem no chão, quando os da outra ponta da carruagem estavam a passar por ele. Talvez a velocidade não fosse assim tão reduzida. Para sacos tudo bem. Agora, para humanos com mais de 1,80 m de altura, talvez não fosse boa ideia. Pá, imaginem o desgraçado do Xancudo, depois não dá os sacos todos, às reboletas pelo mato. Ai, meu Deus. Porque achou que depois das mochilas era suposto eles saírem também. My turn. Todos saíram na estação em 7 e diz o nosso ouvinte, todos se apressam a ir buscar os sacos e, claro, o Xancudo. Lá chegados, constatam que o Xancudo está a camalear. Coitadinho. Claro que está a cavalear. Óbvio, mas garante que vai jogar. E não só isto, como já tirou os sacos todos de meio das ervas e colocou-os no passeio. Que herói. Ganda Xancudo, pá. Que herói. Mas claro que questões se impunham. E diz o malbineiro, quando perguntam ao Xancudo a razão de ter saltado, o Xancudo jura que lhe pareceu que atrás mais alguém tinha saltado, mas agora já percebeu que não. Afinal tinha sido mais um saco só. Ainda assim, o Xancudo diz que se poupa muito tempo ao saltar ali do comboio, alimentando a esperança de que mais alguém se lembre de saltar na Coitadinho. próxima. Epá, isto é sublime. E ele acaba a dizer, moral da história, no bairro como fora dele, as amizades podem levar-nos por maus caminhos, outras por bons caminhos, mas seja como for, nunca saltem fora a meio do caminho, sem a certeza de que aconteça o que acontecer, pelo menos não saltaram sozinhos. Esta história é dedicada ao Xancudo, à equipa de futebol que mantém sob anonimato e aos malbineiros do meu bairro. Tão bom. Tão Um abraço bom, para o pá. pessoal Isso é das maravilhoso. Malvinas. Maravilhoso. Que grande edição. Que grande história, pá. Que grande história. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco, uma edição oferecida. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio, dentro dessa mala finíssima pode haver uma bomba. Mas antes de mais, tenho aqui um assunto sério. Eu não sei se vocês viram no meu Instagram. Eu fiquei muito comovido com os miúdos de Timor, que nos mandaram uma mensagem. Mandaram uma mensagem à rádio comercial. E o que se passa é que há uma angariação de fundos muito importante a acontecer. Há lugares em Timor onde se está a morrer à fome. Há clínicas sem condições para assegurar os cuidados mínimos de saúde. E há 2 sítios que precisam urgentemente ser ajudados. É a Clínica Madre Cecília dos Santos e o Centro Social Padre Manuel Nunes Formigão. Este centro social alberga e educa muitas crianças. O Recreio, pá, está uma completa ruína. Aliás, isso vê-se no vídeo que os miúdos nos mandaram. E a Associação Portuguesa Solidária Mercado dos Santos, que eu acho que já falámos aqui Faz deles, um trabalho da extraordinário. Marisa Barroca. Sim. Eles montaram esta angariação de fundos, cujo link está
seja no perfil do Mercado dos Santos ou no meu, se quiserem ir, está lá no meu perfil de Instagram, está o link. E eu conheço o trabalho desta associação há muito tempo, e a Marisa é daquelas pessoas que vive para ajudar pessoas, e é super louvável o que ela faz. E são precisos para este projeto em Timor 80 mil euros. Neste momento ainda só foram arrecadados pouco mais de 5.250. Há muita gente a ouvir este programa, felizmente, e eu acho que se cada pessoa der um bocadinho, pá, num instante resolve-se isto. Bora lá então. Vamos lá Portanto, ajudar. vão ao meu perfil de Instagram. Estou a ir. Nuno Markle é o meu nome, caso não saibam. Como é que se chama mesmo? Nuno Markle. Marco? Não, é MARKL. Nuno. Nuno Markle. Está lá o link do GoFundMe em cima. Tá, sim, senhor. Epá, e vamos ajudar e vamos conseguir resolver isto, de certeza. Muito bem. Bom, ontem apareceram ao caminho duas histórias tão boas, não é? Dos vizinhos e do mocho, e a do tipo que tentou vender uma televisão de um hospital a um paciente, que a história que eu tinha deixado pendente na sexta-feira ficou esquecida, e eu acho que esta história não se pode perder, porque é um encanto. É uma história real muito curta e muito peculiar, deixada no famoso grupo de Reddit Tifu, que muito amamos, e onde as pessoas desabafam erros que cometem na melhor das intenções e que redundam em desastre. É um rapaz que permanece anónimo e que diz o seguinte: isto aconteceu há uns anos, mas vive na minha mente sem pagar renda. Eu adoro esta expressão. Viver rent-free na mente de uma pessoa, uma história. Estava eu na faculdade, diz ele, e estava a sair com uma rapariga que era um pouco introvertida e tímida. Tínhamos ótima química sexy entre nós, mas ela tinha a tendência para, nos momentos íntimos, ser extremamente calada. Eu aprecio quando a minha parceira, durante a ação, diz ele, me comunica que de alguma forma aquilo lhe está a saber bem. Ok. Então comecei a pedir à minha namorada se ela, por favor, poderia ser um pouco mais vocal durante o ato. E a dada altura, diz ele, tivemos esta conversa. Então ele disse-lhe: olha, eu adorava que tu dissesses, não é? Quando estamos no Tutti Frutti. Ele não usa esta expressão, não é? Esta é só nossa. Eu adorava que tu dissesses quando estivesses quase. E ela diz-lhe: ok, mas o que é suposto eu dizer? E ele respondeu-lhe: epá, não sei, aquilo que te vier à cabeça. Eu só sei que vou gostar de saber quando está a acontecer. E diz ele: eis que, na vez seguinte em que fizemos o que tinha de ser feito, eu constato que, certo, ela continua bastante calada, mas eu consigo perceber que ela está quase. E consigo perceber o que se está a passar pela linguagem corporal dela. E consigo perceber que ela se está a preparar para dizer alguma coisa. E eu dou por mim a adorar que ela esteja prestes a dizer alguma coisa em pleno ato, no momento em que vai acontecer. E é então que ela diz... Vamos fazer aqui uma pausa. Vamos pensar em vários filmes que nós vimos passados, na Segunda Guerra Mundial. Ok? Todos já vimos nesses filmes aqueles momentos em que alguém vai, por exemplo, lançar um torpedo, certo? Ok. Geralmente o que acontece é que os militares fazem uma contagem decrescente, não é? Uma coisa do género: disparo do torpedo em 3, 2, 1. E depois disto, existe uma frase mítica que nós vemos os militares desses filmes clássicos de guerra dizer, e que eu nem sei se ainda se diz hoje. Atenção, eu não sei se ainda se diz hoje. Eu só me lembro de ver isto em filmes antigos, mas é estranho isto sair da boca de uma jovem universitária moderna, sobretudo em pleno ato físico do amor, para anunciar que o êxtase está prestes a acontecer, fazendo a vontade ao namorado que queria que ela fosse mais vocal. Naquilo que constituiu o maior anticlimax da história, a rapariga gritou de facto a primeira coisa que lhe veio à cabeça, e que foi: Bombs away! Olha, podia ser pior. Eu nem sabia qual é a tradução disto. É tipo, lá vai bomba, não é? Tipo... Ai. Mas olha que neste build-up que fizeste, o André Penin. Foi o Tiaguinho. Tiaguinho, tu lembraste disso? Há uma frase ainda melhor, Sim. que é: Fire in the hole! Também boa. Também boa. Diz ele. Que aplicando à situação. Sim. Ou então gritar só granada! E aquela coisa que se diz quando se manda uma árvore abaixo. Timber! Bom, diz o rapaz: todo o calor do momento perdeu-se por completo. A imersão romântica intensa foi completamente desfeita. Depois disto eu disse-lhe: amor, não voltes a dizer isto durante o ato. Coitada, ela Também nunca está contente. ela encheu-se de coragem, uma mulher calada, reservada, ela- pediu então. Ela respondeu-lhe: mas tu disseste que eu podia dizer qualquer coisa, foi como Claro, a ocorreu. culpa é dele.
Ele diz Está que aqui uma pessoa, desculpa. Ela andou em casa a treinar. Ele diz que as pessoas vão partilhar a história. Aposto que a senhora o que disse na altura, no momento, foi uma mão, mano. Pá, eu adorava que casais portugueses adotassem isso nesse momento, não é? No momento em que está a acontecer, imagina-nos conseguirem em simultâneo dizer uma mão humana! Bom, ele diz que a relação não durou muito mais tempo, devido a, diz ele, problemas de comunicação entre eles. A sério? Não se percebe, Mas sinceramente. tudo o E resto corria bem. diria eu também ao aparecimento do fantasma de um capitão de submarinos de 1942. Bom, e agora vamos falar de malas. Vamos falar de malas. Esta história vem também do Reddit. Malas são uma paixão de várias mulheres. E depois de eu começar a namorar com uma perita em moda, dei por mim a perceber que é uma paixão próxima com a que eu tenho, por exemplo, com algumas figuras de coleção. Não é? Há edições limitadas, há peças raras, é um mundo. Mas há pessoas tão dedicadas a encontrar malas como eu a tentar encontrar figuras raras de 1977 da Kenner do Star Wars. Isto agora foi super nerd. Mas é uma coisa que gera paixão. E paixão era o que esta senhora que largou esta história no Reddit tinha por malas. Diz ela: era fim de semana e eu e o meu namorado decidimos ir ver montras. Geralmente, e dado o preço de algumas destas malas, ver montras ainda é a opção mais barata, não é? Diz ela: fomos à Cartier, fomos à Gucci, fomos à Bottega. Finíssimo. Tudo finíssimo. Atenção, eu tenho que dizer que isto do finíssimo, finíssimo é uma citação da minha própria mãe, ok? A minha mãe, quando a minha namorada lhe oferece uma peça de roupa no Natal ou nos anos, diz, e passa a citar: tu dás-me coisas finíssimas. Finíssimas. Podem ser da Zara, atenção. Mas a minha mãe considera que a Teresa tem um gosto finíssimo. Não tem a ver com E o preço. tem. Mas pronto, este casal da história claramente foi ver montras genuinamente finíssimas. E diz ela: eu sempre gostei de uma mala verde Jody. Apesar de eu agora ter um pouco mais de conhecimentos do que tinha sobre moda, eu não sei como é a mala verde Jody. E sem querer parecer preconceituoso, eu diria que talvez só Vera Fernandes neste estúdio esteja em condições de Olha, explicar que mala é curiosamente, esta. eu também não sei qual é. Eu digo que também não tenho. Sabes que não tenho tempo para ver essas malas e, portanto. Claro. A não ser que Pedro, Vasco e Manel sejam super atentos a esta temática. Sim, Sim, mas não quero revelar. Eu para já devo dizer que estou aqui maravilhado com os comentários no WhatsApp dos ouvintes à primeira história. Há quem proponha que no clímax do ato físico do amor as pessoas exclamem: Ferrada veluda, homem! Ferrada veluda, bem! Pá, também deve ser libertador, não é? É de experimentar. Bom, a dada altura. Sim, depois conto. A dada altura, eles entram na loja para ela experimentar a tal mala, Jody. Diz ela: experimentei de todas as cores, infelizmente não tinham a verde no tamanho que eu gostava e por isso fomos embora. Diz ela: a dada altura encontramos uma outra loja de luxo que eu já vira no Instagram, mas onde nunca tinha entrado. Super entusiasmada, disse ao meu namorado: temos de entrar lá. Tinham uma boa variedade de sapatos, roupas e malas, mas sendo eu uma miúda fã de malas, foi para essa secção que gravitei. E lá estava a mala dos meus sonhos, a mala de Jody, verde no tamanho certo. Estava exposta na área onde podemos experimentar sapatos e eu dou por mim a correr na direção da mala, gritando ao meu namorado: querido, é a mala que eu quero! Quanto? Dou por mim freneticamente a procurar na mala a etiqueta do preço para saber quanto era. Parecia em segunda mão, por isso deveria ser mais barata do que uma mala nova. Deixa-me fazer aqui só uma pausa para falar sobre malas finíssimas agora. Isto não é o depoimento dela, isto sou eu agora a falar. Não é preciso ir longe, basta algumas secções aqui do Corte Inglês, aqui ao nosso lado. Porquê é que estas lojas optam por esconder os preços em vez de estarem ali à vista? É por ser caríssimo? É por ser finíssimo? Não é por ser muito caro. Ou é porque partem do princípio de que todos os clientes que entram nesses lugares finíssimos cospem notas e por isso é-lhes indiferente quanto é que essas coisas custam? Porque já me aconteceu com uns ténis numa loja, eram uns ténis incríveis. Onde é que estava o preço? Não estava. E se estiver logo exposto, poupa-se aquele momento aflitivo em que temos que ir ter com uma pessoa da loja e perguntar: olha, desculpe, qual é o preço disto? Ó Marco. Porque as pessoas respondem e nós temos de tentar manter uma expressão calma e normal, embora estejamos com uma hemorragia interna devido ao choque e quase a deitar sangue do nariz. Olha, não é para nós. Pensa assim. Ó Marco, muitas vezes em sites de casas, Sim. há casas que não têm lá o preço. Exatamente. É o chamado Sob preço, consulta. preço sob consulta. Mas é porquê? Mas é deselegante. Não, é para nos Expor. humilhar. Não, eu acho que a mensagem é: isto não é para si, pá. Exato. Saia! É o seu pé rapado, isto não é para si. Tire-se daqui! Não, é. Se está à procura do preço, É porque isto não é para si. é porque isto é para si. Sim, quem tem não pergunta. Quem tem dinheiro. Bom, voltando a esta senhora que conta o seu desabafo, pronto, foi um dia feliz para ela, encontrou a mala que queria, não é? Finalmente, a mala dos sonhos dela, e começou então à procura do preço para saber quanto era.
E diz ela, enquanto escarafunchava o interior da mala, eu estava tão entusiasmada que entrei noutra dimensão. Eu não me apercebia de mais nada em meu redor. Lembro-me de sentir alguma confusão com algumas opções da loja, na maneira como tinha aquela mala exposta, mas achei que estavam só a demonstrar como é que ela podia ser usada, porque dentro da mala estavam 2 carteiras, estavam bilhetes para cinema e estava um penso higiênico. Oi? E diz ela, e é nesse momento que eu me inquiro, um penso higiênico? Eu consigo perceber que ponham uma carteira e uns bilhetes de cinema como demonstração do uso da mala, mas um penso higiênico não será realismo a mais? Foi então que percebi que estava histericamente a mexer numa mala que não estava à venda, mas que era de uma cliente que estava ali ao lado a experimentar sapatos. Excelente. Isto é épico. Mas eu adoro que durante alguns segundos depois de descobrir o penso higiênico, o primeiro pensamento dela tenha sido: isto é realismo a mais. Eu acho Até tem Penso dinheiro. higiênico. Olha, Para que exagerar e a todo um pessoa penso reparou? higiênico? Era a mala. Agora imagina o choque da senhora, não é? A ver Claro. outra senhora, o choque da dona da mala, a Sim. ver outra senhora a escarafunchar em histeria na mala dela, com o penso higiênico dela na mão. Tudo se resolveu, ela disse simplesmente pegou no namorado e, à falta de um orifício no soalho para onde mergulhar, foi-se embora. Nos comentários há pessoas a partilhar experiências semelhantes, mas do ponto de vista de quem vê um objeto seu ser devassado. Há uma senhora que diz: alguém fez isso ao meu casaco uma vez. Não fiquei irritada, pelo contrário, senti que tinha bom gosto. E há mais senhoras a confirmar que há um prazer especial em ver outras mulheres mexer nas suas coisas, a achar que estão à venda. E há uma que, não tendo passado por isto nos comentários, depois de ler esta experiência, escreve: adorava sentir isso um dia. Deve ser tão bom ter pessoas a mexer nas nossas coisas, a achar que estão para venda. Eu diria que há sensações melhores na vida, não é? Olha, eu tenho uma sensação boa. Nomeadamente Fire in the Hole. Sim, Eu tenho uma ótima sensação que é: eu sou daquelas pessoas que, quando vai a uma loja de roupa e Sim. experimenta qualquer coisa, eu depois dobro outra vez a camisola. eu também, eu não também. atiro. Ah, sim. Eu também. E às É vezes muito o humano facto da de eu tua estar a parte. dobrar a camisola Sim. e a colocá-la faz com que pessoas estrangeiras venham ter comigo e perguntem: olha, desculpa lá, tem essa M? Claro, porque ainda por cima deves dedicar bastante tempo. Paulo, a Vasco. Trabalhado bem. Tens de dobrar um bocadinho Ó pior. Vasco, no outro dia aconteceu-me isso nas 2 lojas, na Zara e na Massimo Dutti. Fui às 2 lojas e nas 2 lojas, ou seja, saí de uma, entrei noutra, as pessoas vieram ter comigo e não eram estrangeiros. Ah, boa. Pois. Posso pedir-lhe ajuda? E sabes que eu acho que era porque estava com um batom igual a que as senhoras da para ser loja estavam a uniforme. usar. Sim. Exatamente, mas depois estava vestida de desporto. Pois é, Com quando roupa de desporto. vou à Máximo Duto e nunca levo batom. Não, agora presta atenção naquele dia tinha batom, por isso Pois, por isso é que eles se Agora, confundiram. também já me aconteceu aquela coisa embaraçosa numa sessão de autógrafos que correu muito mal num supermercado. Da altura vem uma senhora ter comigo a perguntar-me onde é que se vendia produtos de limpeza para carro. Ah, e não sabias? Não, por acaso sabia, tive tempo para olhar Claro. em redor e disse aquele corredor. Ajudaste, vês? O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, agora com mais 120 km de autonomia elétrica, e também FNAC, onde encontra milhões de livros a preços declamadamente baixos. Vocês Mais uma lembram-se há vez, uns anos? deixa-me relembrar só irem ao meu perfil onde está a angariação de fundos para aquele centro social e aquela clínica de Timor. São precisos 80 mil euros. Eu neste momento não sei quanto é que está, mas entretanto acho que já o Quase os ouvinte 6 nosso- mil. Olha. É vender uma dessas malas. São 9 e 5. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Despojos natalícios e aperitivos de ano novo. O que é um título bastante genérico. Vasco Não, mas ia é bom porque aprovar. talvez porque faz a transição Se que é calhar, necessária se calhar. fazer, não é? É porque isto é um resto de Natal, não é? Chamada roupa velha. Ai, tão bom. E é já uma preview de ano novo. O que se passa nesta edição é a clássica edição dos meus dias favoritos do ano, que são estes que separam o Natal do ano novo, que são dias de uma incrível paz e É sossego. uma pacatez absoluta. Há lugares de estacionamento em todo o lado. Tudo. Não Aqui há na trânsito. rua. Não há trânsito. Uma pessoa reflete sobre o ano que passou, planeia coisas para o ano que aí vem, está a fazer uma espécie de um reset. É lindo. Estes dias são lindos. Mas vamos começar por este resto de Natal. O jornal inglês The Guardian publica por estes dias uma coluna onde leitores enviam as suas memórias de natais que correram mal. Não de uma maneira nefasta, mas assim mais para o cómico. E há uns dias surgiu este depoimento que um ouvinte desta rubrica fez o favor de me enviar no meu canal de Instagram. Esta história foi escrita por Yvonne Lam, que é uma filha de pais que emigraram desde o Vietnã até a Austrália no fim dos anos 70. E diz ela: os meus pais, avós, tios e tias, tendo chegado à Austrália como refugiados do Vietnã no fim dos anos 70 e sendo budistas, nunca celebraram o Natal até as crianças nascerem. A nossa primeira árvore foi construída na cave a partir de tubos de cartão, daqueles que servem de suporte a rolos de tecido, uma vez que a nossa família trabalhava na indústria têxtil. A base era um balde de plástico, o corpo da árvore era formado por 3 desses cilindros colados uns aos outros, atados no topo. Cobrimos tudo com fitas brilhantes coloridas, pusemos uma estrela no topo, ficou linda.
Numa noite em dezembro, a referida árvore era a peça central da nossa cabine fotográfica natalícia. Um primo meu assumiu o papel de Pai Natal, outro de Duende, e à vez fomos tirando fotografias naquele cenário festivo. Chegada a altura de ir para casa, deixámos lá a árvore intacta e apagámos as luzes. Dias depois aconteceu uma desgraça. Diz ela, a minha avó paterna entra na cave e tem o choque da sua vida. Ao abrir a porta da cave e ao ver as fitas a brilhar no escuro, fica momentaneamente convencida de que a árvore de Natal era Buda ele próprio. Ok. E achou que tinha falecido e passado para o além. Ok. Pronto. Ao perceber finalmente o que acontecera e depois do choque, ficou tão enervada que destruiu completamente a árvore. Destruiu a árvore num espírito natalício levado a um extremo. Sim. Coitada da senhora. Mas eu acho incrível que ela entra na cave, vê brilho e diz: Não é Buda? Não então é espera aí Buda. que eu já lhe digo. Espera aí que eu já lhe digo. Dá-me aí o machado. Houve ali um pequeno instante, ela pensou: pronto, faleci e passei para outra dimensão. Bom. Histórias reais de Mas passagem portanto de ano. ela fica desagradada por não ser Buda, mas Sim, isso sim, quer sim. dizer também que ela fica desagradada pelo facto de não ter morrido. Sim, é um bocado. Epá, ela ficou alarmada, gerou-se ali confusão e então desatou a pontapé àquilo. Desfez Meu aquilo Deus. tudo. Agora trago histórias reais de passagens de ano. Talvez alguém saque daqui algumas ideias giras. Há um tópico de discussão no Reddit que pergunta qual a vossa melhor passagem de ano. E há logo um tipo anónimo que diz: na passagem de ano de 2009 para 2010, eu adorei isto, o meu irmão embebedou-me. Que é logo um esplêndido começo para uma história. O meu irmão embebedou-me e espalhou pela casa cartazes e faixas festivas a dizer que a passagem de ano era de 2008 para 2009. Ele chegou ao ponto de gravar o programa televisivo da passagem de ano de 2008 para 2009 e pôr o programa a dar na televisão. Além disso, andava pela casa com um daqueles óculos estúpidos de festa a dizer 2009. Ou seja, basicamente o irmão enfrascou-o e fez-lhe pensar que o tempo tinha voltado atrás. Meu Deus. Isso é uma espécie de No Deus fim de Lenin, mas 2009. muito marado. No fim de 2009 o tempo fazia reset e 2009 começava outra vez. E o mais incrível é que o facto de ele ter gravado o programa da passagem de ano de 2008 para 2009 foi já a planear o que ia fazer daí a 365 dias. Bem, isso é alguém que pensa nas coisas. Caramba, isto é planear com antecedência. Eu adorei também esta história da melhor passagem de ano desta pessoa. Quando tinha 10 anos fiz uma aposta com o meu avô em como conseguia passar um ano inteiro sem comer guloseimas. Cumpri a promessa. Assim que o fogo de artifício começou a explodir anunciando o fim do ano, anunciou também o fim do meu exílio de guloseimas, pelo que, segundos depois da meia-noite, fui de imediato chafurdar em todo o chocolate que consegui encontrar naquela casa. Magnífico. Linda imagem. Há aqui uma pessoa com uma memória da passagem de ano de 1999 para 2000. É muito importante essa passagem de Se ano. bem te lembras, foi inquietante porque se achava que o lendário bug do ano Ia 2000 dar cabo disto tudo. ia mandar todo o mundo abaixo, mal os calendários virassem de 1999 para 2000. O medo que havia era basicamente toda a tecnologia falisse, não é? Ia tudo abaixo e o mundo, entre outras coisas, caía num apagão impossível de resolver e de repente voltávamos todos à pré-história. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mas eu lembro-me de estar com esse receio nessa passagem de ano. Lembro-me, havia uma dúvida no ar, não é? Tipo, isto Porque pode os dar, dígitos, as máquinas não estão habituadas e tal. Sim. É que não era chalupice. As pessoas acreditavam que algo podia acontecer, não é? E havia um receio de que algo nefasto pudesse acontecer, não se sabia bem o quê. Isto então leva-nos à passagem de ano deste cidadão anónimo que deixou o seu depoimento no Reddit e diz ele: a minha melhor passagem de ano foi de 99 para 2000. Tinha 9 anos e trabalhei com o meu pai para criarmos juntos a maior partida da história. Uns minutos antes da meia-noite, sincronizei o meu relógio de pulso com o do contador que já se via na televisão. O meu pai mostrou-me onde ficava na garagem o quadro elétrico e o interruptor que cortaria toda a eletricidade na nossa casa. Nessa noite, toda a minha família falava da maneira como a passagem de ano para 2000 podia destruir todos os nossos computadores e tecnologia e mandar-nos de volta à idade da pedra. Ui. Começa a contagem decrescente, eu joguei-me para a garagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Carrego no interruptor no timing perfeito e a casa fica imersa na total escuridão assim que chego ao zero. Ok. A primeira coisa que ouço é uma tia minha a gritar em pânico: oh meu Deus, aconteceu mesmo o bug do ano 2000! O meu plano era deixar a minha família às escuras e em pânico durante 10 segundos. Problema: o interruptor encravou e fiquei longos minutos sem conseguir ligar a luz. Durante todo esse tempo fui ouvindo todos os membros da minha família em absoluto pânico a achar que estávamos perante o fim da civilização. Ok. A histeria insana só parou quando um deles olhou pela janela e percebeu que todos os vizinhos tinham eletricidade menos nós. Pá, isto é divino. Mas eu gosto daqueles segundinhos de pânico. Sim. E Todos agora, aos gritos. como é que se faz fogo? Sim. Pá, ainda tenho mais esta história e eu adoro a simplicidade dela. Revejo-me nisto. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, lembro-me de perguntar o que é que era suposto fazer com o copo quando chegasse a meia-noite.
A minha mãe fez o gesto de fazer o brinde, ou seja, levantar o braço com o copo no ar, mas não me explicou mais nada, nem me deu mais detalhes. À meia-noite, efetivamente, levantei o braço com o copo no ar, mas no sentido de atirar o copo contra o teto. Excelente. Claro. Se fez em cacos. Portanto, ele viu que era para erguer o copo e pensou: é erguer e largar, é lançar o fazer copo. assim, e ele, ok, percebi. Ele achou que o gesto também significava: chega à meia-noite, arremessas o sacana do copo contra o teto. Não é uma coisa que aconselhamos os nossos ouvintes a fazer. Não. Muito embora me lembro uma passagem de ano em que não foi arremessado um copo, mas foi arremessado uma tampa de uma garrafa de champanhe, uma rolha, que fez uma marca no teto Pois foi. de uma casa onde estávamos ambos e mais cerca de 300 pessoas a passar um fim de ano. Essas passagens de ano eram muito selváticas. Eram passagens de ano numa casa que tu tinhas na Rinchoa. Sim. Havia lá pessoas que ninguém conhecia, não é? As pessoas iam aparecendo, não é? Iam aparecendo pessoas, Pois, e que ninguém sabia. Ninguém sabia quem eram. Tipo, quem é esta pessoa? Quem é aquela pessoa que está ali a enrolar-se num canto? Não sei. Quem são aquelas pessoas? Não sei. Eu lembro que havia estalactites de champanhe no teto. Sim. Não é? Tu estavas Estranho. especialmente eufórico com essa perspectiva da Sim. casa a guardar marcas para sempre dessa Havia passagem de ano. grupos de pessoas em camas que eu não sabia quem era. Pois. Estavam a conviver alegremente. Foi muito bizarro. Foi muito bizarro essa passagem de ano. E é por alturas de 90. Foi para aí. Não sei se é 99 para 2000, mas é 90. Não, foi para aí. Isso foi antes. Epá, isso foi para aí antes. em 93, 94. Foi aí à volta disso. 99 para 2000 também havia uma coisa que estava muito em voga, então parece que veio o euro. Pois é. Não é nessa altura. Eu acho que é nessa altura. Quanto tempo é que nós ainda fizemos contas de conversão entre escudos e euros? Eu ainda demorei hoje faço a conversão para quando quero saber Sim. a ordem de grandeza das coisas. Sim. Às vezes ainda Mas penso quanto é que é em contos. para mim já está a ficar vago. No entanto, quando às vezes me revolto com o meu filho sobre determinadas despesas, não é? 5 euros, eu chego a dizer-lhe: o quê? 1000 escudos? Pois exato, mas é que se fizesse essa... Mas para ele é indiferente. Sim, não é? mas, pois, porque ele não sabe. Porque ele não sabe o que custava. Um conto? Um conto de reis? Uma daquelas notas com Maria Pia. Havia Maria Pia e Dom Pedro. É verdade. Não E era? quem é que estava nas notas de 5 mil? Havia vários, não é? Notas de 5 mil, deixa-me ver aqui. Quem é que estava nas notas de 5 Eu mil? lembro que encontrei uma nota de 5 mil no chão ao pé do restaurante Califa. Foi o Euro Milhões. Isso é uma coisa espetacular, encontrar 5 contos. O máximo que encontrei foi uma vez 20 escudos, aquela nota do Santo António. Sim, claro. Isto agora para a malta mais nova. O que é que eles estão a dizer? Não, mas tem que se aprender qualquer coisa. Claro, não isto pode é ser só a didático. bandalheira. Pois não. Deixa ver. Consegues reconhecer? Era vasta gama. Era vasta gama. 5 contos. Lá está. Vasta gama. Cá está. Descobriu o caminho marítimo para a Índia e para a Casa da Moeda. Estou aqui a ver algumas, já não me lembrava assim. O Santo António, Garcia da Horta também foi de umas notas de 20 escudos. Pois é verdade. Aqui no disso. estúdio estão pessoas muito mais novas que nós. Bolas. Eu não tenho nem uma nota antiga. Nem eu gostava de ter as notas antigas. Eu também gostava assim. Aliás, eu vou mais longe. Eu tinha e pus numa história da arte encadernada. E agora não sabes onde é que. Achas que não sei? Claro que sei. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O título deste episódio é muito curto, são 2 palavras, mas dão gozo de dizer. Estive a ensaiar. Título deste episódio: Despojos Pascais. Despojos Pascais. Despojos Pascais. São histórias sobre a Páscoa, da qual estamos agora a sair. Quer dizer, eu acho que o mundo está tão quieto e há tantos lugares de estacionamento que eu acho que há muita gente hoje que ainda está com os pés firmemente postos na Páscoa. E nós também. A nossa primeira história leva-nos à Páscoa de 1978, quando um garoto irlandês, John Gartland, recebe um lindo ovo de Páscoa. E ao contrário de qualquer outra criança, cujo objetivo era abri-lo de imediato e comê-lo, o pequenito John pensou: não, este ovo é bonito demais para abrir já. Vou metê-lo no frigorífico. Isto foi em 1978. Hoje, John Gartland tem 51 anos, recorda com carinho essa Páscoa. Aliás, ele consegue recordar essa Páscoa todos os dias. Basta-lhe abrir a porta do frigorífico. Sabem porquê? Tá lá o Porque o ovo. sacana do ovo ainda lá está. Intacto. Dentro do frigorífico deste homem reside, há 46 anos, um ovo de Páscoa intacto que ele se recusou a comer ao longo de 46 anos por ser bonito demais. Isto é que é resiliência. Continua lindo. E atenção, ele gosta de chocolate. Como qualquer miúdo, em 1978 ele adorava chocolate. Mas já em miúdo ele pertencia a este tipo muito particular de pessoa que existe, que é a pessoa que recebe uma coisa e pensa: ui, não.
Isto é demasiado bonito para ser usado, vou guardar. Então tem uma coisa bonita e fecham. Há pessoas que fazem isso com brinquedos. Não brincas com isto, vou guardar. Porquê? Nunca percebi isso. Vou aqui guardar. Nunca percebi. E pronto, 46 anos depois continua intacto o ovo da Páscoa numa caixinha que tem uma janela, e ao lado do ovo, dentro da caixa onde o ovo permanece, está uma pequena figurinha de um gato. A temática do ovo é a Quinta da Gatinha Kitty, Kitty's Cottage. E portanto lá está, ao lado do ovo está um boneco de um gatinho. Embora o aspecto com que o gatinho está após 46 anos é capaz de dar uma ideia como não estará o ovo por baixo da prata. Porque o desgraçado do gato amarelo tem um ar consumido. Nunca foi mexido aquele boneco, mas tem olheiras. Eu nunca tinha visto um boneco com olheiras. É um bonequinho que tem olheiras. Parece morto-vivo. Está farto Eu daquilo. vou-lhe pôr a fotografia depois no Instagram. Coitado. Ao mesmo tempo, aquele ovo tornou-se uma espécie de um altar que celebra memórias e a continuidade da vida. Diz ele que aquele ovo de Páscoa intacto, que já passou por todos os frigoríficos que ele teve na vida, lembra-lhe, por exemplo, os pais dele, que já cá não estão. Aquele ovo já viu morrer e nascer pessoas. O John tem filhos. Os miúdos já desistiram de lhe pedir que abra o ovo. Já perceberam que é uma demanda inútil, porque ele quer o ovo intacto, pelo menos enquanto ele, John, for vivo. Se alguém comer o ovo, ele vai ter mais pessoas para recordar, de facto. Pois vai. Que não sejam netos. Aquilo já deve ser muito fungo. O ovo permanece na prateleira de cima de todos os frigoríficos da vida dele, ao canto. Diz o John que é possível ver numa ligeira abertura da prata a superfície do chocolate. Ele diz que se consegue ver. Não, Diz já não é ele, chocolate. Não é chocolate. Já não é. Ele diz curiosamente esse É só bocadinho. podridão. Ele diz que não parece mau, o bocadinho que está à mostra. Não parece mau, mas diz ele, ainda assim nunca me atreveria a prová-lo. É melhor não, é? É melhor não. Não se meta nisso. Durante algum tempo ele pensou que tinha ali no frigorífico dele um recorde do Guinness, ovo de chocolate intacto há mais tempo, mas entretanto, não sem alguma desilusão, ele descobriu que existe uma senhora em Inglaterra, Anne Gibbs, que é a feliz detentora de um ovo de chocolate de Páscoa com 90 anos. Intacto. Jesus. 90 anos. Já que dizer que a senhora Anne, na verdade, é um ano mais nova do que o ovo. Ela tem 89 anos e, de novo, há quase uma razão poética e bastante comovente para que a senhora tenha mantido este ovo 90 anos em todos os frigoríficos da sua vida, que claramente foram mais frigoríficos do que os de John. O ovo era suposto ter sido um presente para a irmã dela, um presente que a irmã nunca chegou a comer, porque morreu aos 5 anos de idade num acidente. E a Anne nunca foi capaz de comer o ovo e guardou-o como recordação de uma irmã que, na verdade, ela nunca chegou a conhecer. E então isto é bonito. Aliás, é tão bonito que acho que agora temos de quebrar um bocadinho o ambiente com estupidez. Vamos aí, Mas antes disso, conheça-se José Coelho. Quem? Eu ainda hoje conservo chocolates que a minha avó me deu há mais de 50 anos. Estão em casa dos meus pais. São pelo menos 3 chocolates diferentes. Homem. Epá, isso é incrível. Chocolates de 50 anos. Isso é São incrível. joias. Mas estão em casa Já. dos pais. Os pais estão sempre a dizer, pá, leva isto aqui. Não. Não. Conserva Como isto. tu. Bom, o que é que pode fazer uma pessoa perder o privilégio de um lugar à mesa no grande jantar de Páscoa com a família? É que um filho adulto, foi desconvidado pela mãe de estar nessa reunião familiar por ter cometido um crime de gravidade extrema. Mas qual crime? O que é que pode valer ser excluído da Páscoa da família? O drama aconteceu durante um telefonema do filho para a mãe. Ele foi ao afamado grupo de Reddit, onde as pessoas desabafam com o mundo e questionam se numa polémica serão elas as bestas, não é? O famoso grupo Am I the Asshole? E diz ele: eu estava ao telefone com a minha mãe e ela diz-me muito estressada que estava a limpar a casa e que tinha deixado uma janela de correr da sala aberta para o jardim. E eu, sabendo que ela às vezes enrola muitas histórias e perde-se por detalhes secundários, pergunto-lhe: ok, mas para onde é que essa história vai? E é nesta altura que ela, muito enervada, me diz que o aspirador robô dela, um Roomba, tinha desaparecido e que quando deu por isso viu que o Roomba estava no fundo da piscina debaixo d'água. E diz o senhor que conta a história: este desfecho foi tão inesperado e apanhou-me tão desprevenido que eu explodo a rir. Eu dou por mim a uivar de riso. E há que dizer, malta, eu percebo que eu tenho um destes aspiradores e por alguma razão a imagem dele todo pimpão a aproveitar uma janela aberta na sala e a deslizar pelo pátio fora e a mandar-se de mergulho para uma piscina e a descer muito combustível até aterrar lá no fundo. É muito cómica a imagem. A sensação que dá é que o aspirador neste caso pensou: epá, está demasiado calor para trabalhar. Exato. Já venho. Portanto, ele está perdido de riso ao telefone com a mãe. A mãe está super enervada com isto e continua ele, eu a rir e a minha mãe aos gritos a dizer: isto não tem graça, é uma máquina de $400.
Pá, eu adoro o que ele diz a seguir. Ele diz, por alguma razão, a frase "isto é uma máquina de $400" ainda conseguiu tornar a coisa mais cómica e eu dei por mim a rir ainda mais. E a minha mãe continuou a não facilitar, porque a dada altura começa a descrever que aparentemente o Roomba não teve morte imediata e que por um instante aquelas pequenas escovas à frente ainda estavam a mexer histericamente, como se o aspirador estivesse a tentar nadar à cão. Desesperado para não se afogar. Ainda fez umas piscinas, não é? Ainda fez umas piscinas. Sim. Assim não dá, eu percebo, não é? Como é que a senhora espera que o filho não ria? Só que ela estava a contar isto em pânico, em nervos. Ela estava com a chamada camada de nervos, cada coisa que ela dizia só tornava a coisa ainda mais cómica. E ele diz que a da altura a mãe diz-lhe: eu não sei como é que eles não metem um sistema qualquer para prevenir que isto aconteça, umas boias que saíssem para ele não ir ao fundo. Aí o homem morreu. E ele diz, nesta altura, lágrimas escorriam-me pela cara que nem torneiras abertas de rir tanto. A minha mãe, em absoluta fúria, disse-me que eu escusava de vir ao jantar de Páscoa da família. O quê? Foi isto. Foi isto que provocou a exclusão Estava muito deste cansada. pobre rapaz do jantar de família. Mas lá está. Epá, Eu aposto que o rapaz ainda se riu mais nessa altura. Sim. Mas eu percebo isto perfeitamente. Eu acho que nem toda a gente consegue compreender o quão hilariante pode ser um objeto inanimado em determinadas situações. Neste caso não era bem inanimado porque o aspirador anda sozinho, não é? Mas é um objeto. Há um episódio sublime que talvez vocês se lembrem da série Seinfeld, que é sobre o quanto objetos em determinada situação conseguem fazer rir descontroladamente uma pessoa sem que se perceba bem porquê. E nesse episódio é um daqueles dispensadores de pastilhas P's com a cabeça do passarinho Tweety, que é posto de pé numa cadeira de cinema como se estivesse a ver o filme. E isso acaba por fazer com que a personagem da Elaine ri tanto que, se não me engano, acaba expulsa do cinema. Porque ainda por cima o filme era um drama e ela está a chorar a rir altíssimo. E a imagem deste aspirador a deslizar até à piscina, a cair e a mexer as escovinhas dentro da água. Olha, mas eu Como se estivesse a consigo. nadar. Eu consigo perceber a mãe e o filho. Eu gosto de digas as escovinhas, porque dá a ideia. Sim. Mas pronto, a nadar em vão, coitado, acabando por sucumbir à água. É hilariante. Nos comentários, não há quem não esteja a delirar com esta história. E há quem tenha uma solução perfeita para reconquistar a mãe na quadra pascal. Epá, eu espero que ele Levar tenha um novo, seguido. não? Houve uma pessoa que escreveu: compra-lhe um Roomba novo como presente de Páscoa e diz-lhe que ressuscitou em nome de Jesus e viu a luz. Epá, Ou então Maravilhoso. ofereça Pá, eu ao espero. Roomba já com uma touca de natação em si. dias depois ele voltou. Ao sétimo dia. Bom, eu espero que tenha sido este do desfecho porque epá, era bonito. Era bonito. Eu Também espero. pode oferecer uma cerca para a piscina. Sim, também. Não, Mas eu acho ele- que na Páscoa a ressurreição do Roomba. E a ressurreição de Roomba no Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Seat Ibiza, modelo que este ano celebra 40 anos, e também FNAC, onde encontra mais de 6 milhões de livros e o aconselhamento dos melhores livreiros. Eu tenho uma história gira também de Páscoa que envolve ovos. Aqui há uns anos o meu filho mais velho era filho único, na altura não havia Matias, então estamos em Braga e uma tia da Bárbara decide pintar uns ovinhos de Páscoa e fazer Sim. uma espécie de caça aos ovos. E depois o Tomás, quando encontrasse, podia comer os ovos. Pá, vamos a isso então. Sim. E o Tomás encontrou e depois começamos a ver o Tomás a comer o ovo da Páscoa. Pá, que era um ovo cozido. E epá, Era simplesmente um ovo cozido. E o Tomás, não, comou. Ó Tomás, o que estás a fazer? É um ovo cozido. não se desperdiça nada. Cozido de Páscoa. Ó tia, não é um ovo de chocolate. Não, querido, não, claro que os ovos são caseiros. É o que houver. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: devias ter umas chaves contigo, pá. E dentro da saca das hortaliças. Bom, vamos começar com novas tendências da moda. Não sei se vocês viram isto, mas depois da Louis Vuitton ter lançado uma mala, e sim, eu vou dizer uma mala várias vezes e vamos ter que ser adultos sobre esta E aliteração. somos. Depois da Louis Vuitton ter lançado uma mala em forma de saco de papel de loja de sanduíches, não sei se viram isto. A saca de papel, a mala que é uma saca de papel. Outra marca de luxo decide explorar o mundo maravilhoso dos objetos que não são de luxo para os servir de forma luxuosa. A Balenciaga acaba de lançar uma mala com o formato e a estética daqueles sacos de supermercado reutilizáveis. É um Adoro. saco quadrado com uma fotografia de hortaliças impressa. Viste isto? Não vi isso. Procura que vale a pena. A olho nu. Então podemos levar o saco do Pingo Doce e dizemos não, Não, é isto é Balenciaga. Balenciaga. A olho nu, ninguém diria que aquilo é uma mala de luxo, mas sim um saco de supermercado, puro e simples. É um saco de supermercado. Agora, sabeis quanto custa este saco de supermercado? Deixa-me tentar adivinhar. É Balenciaga. Bom, antes de mais, a mala em forma de saco de papel Sim. para sanduíches da Louis Vuitton, caso estejam curiosos, custa cerca de 3.800 euros. Ok.
Módico. Esta deve custar 6 mil. Eu ia dizer 6 mil também. Não, curiosamente 2.900. Oh, que barato. É quase dado. É aproveitar, meninas. Eu não sei se vocês sabiam disto, mas o design da mala em forma de saco de papel de comida foi criado pelo Pharrell Williams. Sim. Que ele está à frente. Ele é diretor criativo. Exato, Sim. exato. Está happy com isso. Mas. Deve estar. Quanto a esta mala da Balenciaga, e depois de vermos o preço acessível a que está, para mim podem ser 3. Agora mandavam para cá, perdiam a cabeça. Não vai, sabes o que é que não vai acontecer? Isso. Bom, eu acho sempre, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu acho sempre que ideias como esta do saco de supermercado transformado em objeto de luxo. Eu tenho que sempre a ideia que isto é tipo os ricos a brincar ao resto da humanidade, não é? Porque algumas das pessoas que vão usar esta mala provavelmente nunca entraram num supermercado desses, mas de repente lá vão eles pela rua com um saco com uma foto de brócolis e couves, pelo qual pagaram quase 3 mil euros. Está giro. Agora, na qualidade de figura pública que sou, vou ganhar hoje um prémio 5 estrelas. Não sei se sabiam disso. Parabéns. Na qualidade de figura pública, eu adorava fazer uma collab com uma marca destas e criar o seguinte: um saco de luxo, mas no formato de um saco de plástico básico daqueles brancos de mercearia. Aquele saco de plástico branco. Preço: 6 mil euros. Da Markle Collection. Então não havia malta a comprar. Desculpa, mas era um. É um saco de plástico. Quando olhavas para ele era perfeitamente banal. Sim. Ok. Mas Só era de que- marca. Ok. Só que era de marca e era feito num plástico que aquilo é coisa para durar. Pois. Um plástico comestível. Hoje. Tinha sabor. Porquê que não lanças uma Bom, caixa? Estava aqui a pensar, uma uma caixa de caixinha cartão. para ir às compras, sim. Sim. Bom, aqui há tempos um ouvinte nosso mandou aquela que eu considerei a história definitiva sobre ficar fechado fora de casa. Ele mandou isto para o Reddit, o Homem que Mordeu o Cão. Se vocês bem se lembram, foi no Porto. Este nosso ouvinte acabou por passar um dia na cidade vivendo toda a sorte de aventuras em cuecas. Mas neste caso a coisa é mais inquietante. Eis um outro ouvinte nosso a passar por isto noutro país, noutra cultura. Ele passou menos tempo em cuecas que o ouvinte da primeira história, mas o tempo que ele passou em cuecas foi angustiante. E há alguns detalhes incríveis. Um deles, o nosso ouvinte que vagueou pelas ruas da Invicta em roupa interior envergava boxers. Já este pobre desgraçado ficou fechado fora de casa com o chamado slip. Aquela cuequinha básica, não é? O nosso ouvinte dá pelo nome no Reddit de Snake Bar e diz que emigrou para a Inglaterra em 2003. Diz ele, foi lá que percebi que, quando estamos sozinhos num país distante, até as coisas mais simples se tornam complicadas. Ele diz, era sábado, eu geralmente alugava uns DVDs para ver no fim de semana, o que estava a fazer quando parei pelas 11 da noite para ir ao WC lavar os dentes. Como o WC ficava a um passo do meu quarto, fui de cuecas, geralmente os boxers, mas já não ia há algum tempo à lavandaria e era o que tinha. Fui de cuecas e ténis calçados, porque não tinha chinelos. Não estão a ver a imagem. É um homem em cuecas e ténis. E ténis. Lavei os dentes e quando vou a sair do WC percebo que a porta, trancada à chave, estava de algum modo presa e não a conseguia abrir para sair. Atenção, isto aconteceu-me não há muito tempo. Onde? Na quinta do Taskmaster. A Não te sério? contei isto. Não. Ficaste preso. Não foi uma tarefa, não foi nenhum dos concorrentes que me trancou no WC, fui eu próprio. A porta não estava boa e toda a gente estava à espera de mim para gravar e eu trancado na. Ficaste lá há quanto tempo? Trancado na casa de banho em desespero. Ó, Marco, diz-me tinha o qual é- telemóvel, Diz-me qual é que foi para eu tratar da porta da minha casa de banho, não é? Para eu tratar já disso. Não vai eu ficar preso. Claro. Mas ficaste muito tempo, a Vera está a Epá, vontade. fiquei um bocadinho lá dentro. Não fiquei muito tempo, mas há algo de embaraçoso. É o suficiente para. Tento ligar para a produção a dizer: Fiquei trancado na casa de banho. mesmo não digamos isto com esta voz, esta é a voz que sai, não é? Soa a isto quando tens que dizer que estás trancado numa casa de banho. Yeah. Eu fiquei trancado numa casa de banho, venham tirar-me daqui. Foi o nosso amigo Ricardo Lima. Vasco, quem foi lá tentar abrir a porta da casa de banho, a rir e a troçar. Tentou e conseguiu. Abençoada a invenção do telemóvel. Imagina que eu não tinha o telemóvel no WC e tinha de gritar. Ainda estavas lá hoje? Toda a casa de banho! Ainda estava lá hoje. Ninguém dava por mim. Ninguém. Pensava, bom, E Marco, foi vais uma embora. operação do estilo afasta de pontapé. Epá, não sei lá o que é que foi. Foi entre eu a empurrar e ele conseguiu abrir isso. conseguiram. Sim. Mas pronto, é neste apuro que se encontrava o nosso ouvinte. Ele foi à casa de banho, ficou lá trancado. Diz ele, tentei de tudo durante uns minutos, até que me lembrei que o WC tinha uma janela que dava para o quintal da casa. Quintal esse que tinha uma porta de entrada na casa que estava sempre aberta. Estará sempre aberta? Fica no ar a questão.
Saltei a janela, diz ele, e quando me vou a dirigir à tal porta, percebo que alguém a fechou. Óbvio. Este tipo de porta tende a estar sempre aberta, mas sempre que não precisamos que esteja. Mas tu achas que estamos na presença do fenómeno? A porta fechou-se. A porta fechou-se, e ninguém ninguém lhe bateu. E está um indivíduo em cuecas e não sou eu, mas podia ser. Boa, podia ser. Percebo que alguém fechou a porta, diz o nosso ouvinte, sendo que a outra porta ficava na parte de frente da frente da casa. Ora, o que é que tende a acontecer nas partes da frente das casas na zona de Londres? Não para a rua, não é para a loucura da rua. É estranho, não é? Só em Londres é que isso acontece. Muito expostas, A parte não da é? frente, malta, dá para Mas a isto é frente. mesmo a típica casa inglesa, tem aquele quintalzinho atrás, não é? Uma casa que Pois, tem uma porta da rua. A outra porta Essa ficava... malta já ouviu falar muito nisso, é um luxo. Muito moderno. Mas entras e sais pela porta, como é em Londres, entras pelo lado contrário. E sais Claro, pela- claro, que é em contramão. tem a ver com condução, claro. A outra porta ficava na parte da frente da casa, numa rua com estações de metro, restaurantes e, sendo um sábado de noite, estava apinhada de gente. Então, se é para dar barraca, é para dar barraca. Quer dizer, Recordo que estou apenas vestido com umas cuecas e ténis nos pés. Excelente. Mas repara, dentes lavados, calçado. Claro, claro. Mas temos de frisar este ponto. Não são boxers, não é? Mais uma vez, os boxers eu acho que têm uma dignidade acrescida neste tipo de situação, porque é um tipo de cueca que está a pescar o olho ao calção. Sim, mas, Agora, uns slips é impossível, não é? Os slips estão a dizer somos cuequinha. sim, mas não tem tudo à mostra. Isso é verdade. Copo meio cheio, vá. Sim. Calçado, Agora, tapado. eu sei o que é que vocês vão pensar. Estão a pensar, então é que tal entrar outra vez pela janela da casa de banho e tentar mais algumas vezes arrebentar com a porta? Só que isso era um problema, porque aquele não era um andar térreo. Ou seja, quando ele saiu pela janela, saiu para um telheiro e teve de saltar do telheiro para o chão. Não era a maior altura do mundo, mas era uma altura mais fácil de descer do que voltar a subir. Como ele explica aqui, tento subir novamente sem sucesso, porque o telhado é demasiado alto para trepar. Pelo que teria de ir à entrada da frente e tocar a campainha na esperança que algum dos colegas da casa me abrisse a porta para me ajudar. Maçada, um tipo em cuecas, um português em cuecas. Um português que deixou seu Portugal e que estava agora ali prestes a encarar transeuntes, envergando não mais que uns slips. Inicialmente andei com alguma vergonha, diz ele, mas depois pensei que ia dar ao mesmo, pelo que fiz um andar completamente normal. É este o espírito. esse é que É o segredo. pronto. Convicção. Neste caso, fazer o ar mais normal possível é capaz de ser a melhor solução do que estar Sim, todo que é. encolhido, não é? Todo encolhido. Exato. Muito sinceramente, chama-me menos a atenção. Uma passada confiante. Olha, Além estava de muito que- frio, sabes? Era Viste? verão, era verão. Ah, era... Mas ele fala da questão do. Ou seja, como é o verão de Londres, Sim. estava sim, frio. sim, sim. Mas pronto, isto é uma metrópole onde tudo acontece. Cá em Portugal não se vê muita malta em cuecas pelas ruas, mas lá fora tenho a sensação que é a cada esquina. Consideras que é uma coisa que está a dar lá fora Países e mais acabará avançados, por chegar a países Portugal, mais não é? avançados, Pois, é pá, pois, claro, pois. mais descontraídos e tudo. O nosso ouvinte diz que fez um andar tão normal que, diz ele, agora que penso nisso, deve ter dado a ideia a quem me via de que eu estava apenas a exibir-me. Talvez, mas pronto, epá, é sempre melhor servir a coisa aos outros como uma opção de vida, Claro. e não como um acidente deprimente. Cheguei à parte de frente da casa e, após alguns cheers, mate, e piropos de adolescentes e jovens adultos embriagados, toquei à campainha, toquei, mas nada, ninguém em casa, tinha ido tudo para a borga e eu estava lixado, sozinho, a ficar cheio de frio, porque, lá está, apesar de ser verão, era tarde, estava frescote. Quando a vida teima em ser chatinha para um ser humano, é mesmo chatinha para um ser humano, a grande porca. Ali estava um homem, tarde na noite, em cuecas na rua, desesperado para voltar ao aconchego do lar. Nisto, diz ele, e já a tremer de frio, lembrei-me de usar uma cabine telefónica para ligar à polícia e pedir ajuda. Dei a morada, eles disseram que sim senhor, iam ao local, nada, nunca apareceram. Pá, eu suponho que nas prioridades da polícia, numa grande metrópole como Londres, um tipo que liga a dizer Que é feia, vais fechar fora de casa em cuecas. é capaz de não estar para aí no top 5. Se calhar não é? acharam que era gozo e, portanto, Sim, não brincadeira. levaram a sério. E eu aposto que ao ligar para a polícia a voz dele saiu assim. Sim. Fora de casa em cuecas. Mas de repente houve um lampejo na mente deste nosso ouvinte. E diz ele, lembrei-me que tínhamos uma vizinha irlandesa extremamente simpática que podia no mínimo arranjar-me umas calças e uma camisola para eu não congelar. Então toquei à campainha, não parecia estar a funcionar. Bolas! Então regressei à parte de trás da casa e comecei a mandar umas pedrinhas à janela da casa dele. Olha. Que romântico, parece Romeu e Julieta. Finalmente vejo luz no quarto, diz ele. Ela veio à janela, expliquei o que tinha sucedido e já me custava falar porque tremia de frio, o que a fez descer de imediato com roupa. Agora há aqui um detalhe soberbo, reparem nisto. Assim que ela me viu, diz ele, a minha vizinha desatou a rir porque, uma vez que o WC era partilhado, eu levava a escova e a pasta de dentes comigo. Inicialmente, quando saltei a janela, prendi a escova e a pasta no elástico das coisas. O que fez com que ela, depois desta história, me começasse a chamar cowboy. É uma imagem boa demais. Ele fez tudo isto com uma escova de dentes e um tubo à cintura. Coitadinho.
presos nas cuecas. Já tinha estado assim na parte da frente da casa, na rua principal. Um tipo que não está apenas em slips, mas armado com escova e pasta à cintura. É lindo. A simpática e gozona vizinha, diz o nosso ouvinte, tinha também um escadote que me permitiu subir novamente para o WC, desta vez decidida a abrir a porta ou mandá-la abaixo, mas não foi preciso. Com alguma persistência, uns 15 ou 20 minutos depois consegui abrir a porta, devolver o escadote à vizinha, agradecer muito a ajuda e ir para o quarto são e salvo. Coitadinho, foi dormir. De onde ele nunca mais saiu até hoje. Exatamente. Nós estamos a gozar, mas isto é traumático. Eu nunca mais fecharia a porta do WC. Eu quero uma chatice, sendo a casa de banho partilhada com outras pessoas, mas eu acho que isto marca uma pessoa de certeza. Ganda cowboy da higiene dentária. Nunca sai de casa sem a escova e a pasta no coldre. Bang bang contra o Kid Caris. Coitadinho. Ele queria uma noite descansada. Pá, e a maravilha que é a palavra coldre. Coldre, eu adoro coldre. Coldre. É pá, tão bom. Infelizmente a vida não nos dá motivos suficientes Não dá. para usá-la. Coldre. Pois é. Olha, aí no coldre dispara aí. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio, deixa que isto depois soasse um cinema europeu. Distrações e silêncios. Bom, antes de mais eu quero aqui dizer-vos que esta noite acordei às 3 da manhã com os óculos no rabo. Oi? Não sei explicar como é que aconteceu, porque a minha rotina antes de dormir é pousar os óculos na mesa de cabeceira. Mas por alguma estranha e inexplicável razão acordei às 3 da manhã com um incómodo por baixo de mim e cheguei à conclusão que estava deitado em cima dos óculos. E não se Estavam partiram? cravados numa das nádegas. Acho que os entortei um pouco. Eu tenho estado a endireitá-los toda a manhã. Ok. Apetece-me fazer uma piada, mas não vou fazê-lo. É melhor não. Mas eu sem saber acho que tem graça. Eu não sei se algum de vocês quer especular sobre como acabei com os óculos a servir o único olho que não vê. Era essa? Mas como é que. Há alguma explicação para isto? Estás-me a perguntar a mim? Pá, digam-me qualquer coisa. Sei lá. Adormeceste, tiraste Mas os óculos. Não pus na mesa de cabeceira, Não, claramente. e só esticaste o braço e largaste. Foi isto. Mas estavam. Estão tortos. Estou a sentir o olhar esquisito. Sempre tiveste. Mas estavam só encostados ao pijama? Estavam. Não estavam por dentro baixo das calças? Não, calma. Sei lá. Tu disseste que tinhas os óculos no rabo? Estavam cravados na. Não, eu estava a dormir de cuecas. Portanto, estava. Obrigado pela imagem. Estava com os óculos por baixo da nádega. É estranhíssimo isto. Bom, há criminosos bizarros e depois há David Hampson, de Swansea, na Inglaterra, também conhecido como o Homem Silencioso. David tem 53 anos, já é uma instituição local, pela simples razão de que, apesar de ir parar sempre à cadeia, mal sai, repete o seu crime. Depois volta para a cadeia e basicamente isto é a vida dele. O que é que ele faz? É muito simples. Basicamente ele planta-se calado no meio da estrada, à hora de ponta, provocando caos no trânsito de Swansea. E a razão pela qual ele é apelidado de o Homem Silencioso é porque, seja quando está especado no meio da estrada a complicar o trânsito, seja quando é interrogado pela polícia, seja no tribunal, ele mantém-se calado ao ponto de algumas pessoas julgarem que é mudo. Aliás, as pessoas julgam muita coisa sobre ele. Há quem ache que isto é uma ação de protesto da parte dele contra a má gestão do trânsito em Swansea. Mas quem esclareceu tudo sobre isto acabou por ser a pessoa que melhor o conhece, John, o irmão dele, e que trouxe revelações bombásticas. Diz primeiro que o David não é mudo. Segundo o irmão, ele fala normalmente pelos cotovelos. O irmão diz também que ele é um sujeito mimado, sem morada fixa, com demasiado tempo nas mãos e que percebeu, isto é notável, percebeu que a prisão é alojamento gratuito, não inteiramente desconfortável e onde ainda por cima come à borla. Então ele abraça com alegria estas penas que vai recebendo e que são na ordem dos 3 anos de cadeia. Portanto, basicamente ele pensa: pá, já estou a gastar dinheiro a mais. Planta-se no meio da estrada, caos no trânsito, chamem a polícia. É preso. Durante 3 anos não tem com que se preocupar. Passados 3 anos sai, vive um bocadinho sem chatear ninguém. Assim que percebe que a situação está outra vez mais complicada, planta-se no meio da estrada, caos no trânsito, chamem a polícia. É preso. Mais 3 anos com alojamento e refeições gratuitas. Mas não é muito criativo. Isto é extraordinário. Podia inventar outras formas. Não, porque ele sabe que isto resulta. Sem magoar pessoas. Claro, é ele assim não magoa ninguém, só chateia. Sabe que isto resulta. Um juiz que já teve de julgar o caso dele mais do que uma vez está pelos cabelos. Diz que o David Hampson é um indivíduo de uma arrogância e de uma insolência de cortar a respiração
Entretanto, um dos juízes obrigou o David a um exame psiquiátrico para avaliar até que ponto o tipo é louco. A sério que alguém pensou em fazer um exame psiquiátrico? Ou pelo contrário, um gênio calculista que sai sempre vencedor quando perde. Acontece que esse exame, o que é que implicava? Ser entrevistado pelos médicos. O que é que ele fez? Manteve-se calado. Claro. Manteve-se calado o tempo todo e tornou o exame inútil. Este tipo deve ser absolutamente exasperante. Epá, eu percebo Exato. o juiz. Deve ser preciso um tremendo autocontrole para não ir à cara deste senhor. E nada como terminar esta história com mais uma citação do irmão de David, John. Diz ele: não há nada de errado com ele. Ele finge que é estúpido, mas posso assegurar-vos que estúpido é a última coisa que ele é. E eu quero Mas isto é acreditar incrível. que ele não se cala na cadeia. Sim, Pois sim, não sim, se cala. sim. Fala. Mas a felicidade dele quando é preso, pronto, mais 3 anos sem preocupar com a renda e com comida. Está feito. Bom, eu gosto muito quando os nossos ouvintes encontram maneiras de provar que eu, com todas as minhas distrações, afinal sou uma pessoa normal. Reparem nesta saga trazida por um ouvinte nosso no Reddit, ele que lá tem o nome Monitor Unusual 8036. Pá, malta, não fiquem com estes nomes horríveis aleatórios que o Reddit atribui. Arranjem nomes decentes, normais, para eu dizer na rádio. Diz ele: no ano de 2016 decidi fazer uma viagem a 2 cidades onde tinha amigos a viver. A primeira, Faro, Dublin, depois Dublin, Munique e o regresso Munique-Faro. Pá, parece-me uma excelente viagem. Nessa altura, diz ele, vivia na cidade de Portimão, onde trabalhava, e desloquei-me de carro para o aeroporto de Faro, local onde nunca tinha ido. O voo para Dublin era às 9h25, saí de Portimão, já passava das 8h15. Com o desconhecimento do caminho mais o trânsito, cheguei ao aeroporto de Faro, estavam já a ser 9. Ok. Vejo vários estacionamentos mesmo perto do aeroporto, que por sinal até estavam praticamente vazios. Fiquei todo contente por até ter sorte em deixar o carro bem perto. Pego nas minhas 2 mochilas, ponho-me a correr para dentro do aeroporto. Já tinha feito check-in online, tinha o bilhete impresso. Era só passar na segurança, correr mais um pouco e devia chegar mesmo a tempo. Havia uma grande fila para a segurança. A muito custo fui passando. Lá consegui pôr as mochilas e os acessórios em 2 caixas. Numa, a mochila da roupa, o cinto, a carteira, o telemóvel. Na outra, o cartão de cidadão, com a segunda mochila mais pequena. Algum dinheiro e uns acessórios normais para uma viagem. Passo pelo pórtico, nada apita. Pego nas minhas coisas, ponho-me a correr ao mesmo tempo que tentava pôr o cinto nas calças. Tarefa que é bastante difícil. Pá, neste ponto eu tenho de dizer o seguinte: eu normalmente chego com antecedência suficiente ao aeroporto, exceto quando me esqueço do cartão de cidadão. Claro. Quando perco. Mas eu consigo pôr o meu cinto calmamente ao pé daquelas mesinhas que eles têm a seguir à segurança. Mas já aconteceu uma vez ou outra em que o tempo aperta e em que tive de correr sem pôr o cinto. E essa sensação é horrível, porque as calças perigosamente a querer descer e eu a correr para chegar a tempo ao avião. Epá, eu acho que a tecnologia já devia ter avançado a um ponto em que as maquinarias reconhecem o que é um cinto básico e banal e a pessoa não tem que o tirar. Chateia muito isso, tira o cinto. Fogo. Bom, ainda não tinha chegado. Acham que eu estou a ser demasiado dramático? Não, Marco, não. Acho que é ridículo. Ainda não tinha chegado ao controle de fronteira, na altura numas cabines pequenas com uma pessoa, ouço chamar pelo meu nome dos altifalantes do aeroporto a dizer para me dirigir aos seguranças. Na minha inocência pensei: bem, sabem que estou no aeroporto, o avião quer sair, estão a avisar-me. Não era isto, e ele devia ter dado ouvidos a isto e devia ter ido ter com as seguranças, mas não. Chego à cabine para mostrar documentos à senhora. Quando puxo pela carteira, não encontrei o cartão de cidadão, mas todo confiante disse: olha, minha senhora, o avião está quase a partir, estou muito atrasado, tenho aqui a carta de condução que dá para provar que sou eu. A senhora, muito simpática, diz: mesmo que eu deixasse passar, não vai entrar no avião, e mesmo que chegasse ao destino, sem o documento de identificação, não o deixam sair do aeroporto. E ele diz que pensou: e agora o que é que eu faço? Até que se fez um clique e ele disse: olha, há pouco chamaram o meu nome para ir à segurança. Será que encontraram um cartão de cidadão que eu perdi? Ela liga para a segurança, disse o nome dele. Do outro lado confirmaram aquilo que já tinham dito em altifalante para toda a gente ouvir, que eu deveria dirigir-me a eles com brevidade. Cá está, ele vai a correr tudo para trás outra vez. Dirijo-me em corrida às seguranças. Para minha surpresa, tinham não só encontrado o meu cartão de cidadão, como uma mochila igual à que eu tinha levado para o aeroporto, que vinha a descobrir ser mesmo a minha, que tinha ficado dentro da caixa junto ao cartão de cidadão. Só levou uma. Mas isto é claro, é um marco. Isto é um marco. Eu até estou comovido com isto, podia ser eu. Eu consigo imaginar-me com os seguranças à frente, eles com uma mochila na mão, e eu a dizer-lhes: epá, que giro, essa mochila é igual à que eu tenho aqui no ombro direito. Espera, não tenho nenhuma mochila no ombro direito. É essa que o senhor de segurança tem na mão. Muito obrigado. Por sorte, a mochila esquecida já tinha passado no raio-x, não ofereceu perigo, pelo que me deixaram levá-la. Não sei antes me dizerem um tradicional: só não perdeu a cabeça porque vai agarrado ao pescoço. Pá, eu conheço tão bem esta frase. Esta frase foi-te dita quantas vezes na vida? Tantas. Posto isso, lá vai ele a correr outra vez. Ponho-me a correr novamente, mostro o cartão de cidadão à senhora, que me deixa passar. A porta de embarque era a mais longe possível naquele aeroporto. E para meu espanto, quando chego, vejo o avião a andar em direção à pista e pensei: bom, se calhar perdi o avião.
Já está a andar, já não há nada a fazer. Ponho-me a ver voos alternativos. Havia um no próprio dia à tarde, bem mais caro, muito mais caro, diz ele. Posto isto, tentei sair do aeroporto para refletir melhor o que iria fazer. Eu acho que não é só o que iria fazer, refletir na vida. Eu faço isto de vez em quando, é inútil. E também almoçar fora dali. Falei com uma empregada, a empregada disse-lhe: pá, você não pode sair daqui, isto agora vai ser muito complicado. Mas, diz ele, indicou-me um segurança que após ouvir a história toda levou-me a uma saída sem pensar que eu era algum terrorista. O senhor também me indicou que havia um balcão da empresa começada por R e acabada em R e que me podia ajudar no que fazer. Vou então num passo bem mais calmo ao balcão da dita empresa. Ele conta a história à senhora, fica bastante feliz. 50 euros, marcaram o voo para o mesmo destino no avião imediatamente a seguir ao que ele tinha perdido. Aceitou as condições. A senhora, muito simpática, diz ele, até perguntou se queria que fizesse o check-in e que me imprimia a folha. Referiu que por norma não faziam isso, mas dada a situação, fez-me esse favor e entrega-me o bilhete numa folha A4. Super gentil e prestável a senhora. Só que pessoas como este nosso ouvinte ou eu não merecemos esta gentileza e esta prestabilidade. Estou com medo. Não somos merecedores disto. Mais tranquilo, diz ele, volto para o carro, que para minha surpresa, afinal estava num estacionamento pago. No final da semana ia-me custar quase 100 euros. Só nessa altura que ele reparou que o estacionamento era pago, ok? Bom, fiquei satisfeito, iria poder estacionar o carro mais longe sem pagar e voltava ao aeroporto a pé. Há males que vêm por bem, pensei eu. Quando estava para sair com o carro, ia pegar no bilhete que a amável senhora me deu para confirmar bem a hora do voo. O bilhete que a senhora tão gentilmente imprimiu. Continua ele. Não encontrei. Ai. Procurei nas mochilas, no carro, eu estou aflito por essa pessoa. No do carro, nos bolsos, fiz o percurso até ao balcão, de volta ao carro, olhei para os caixotes de lixo nesse percurso, nada. O bilhete tinha desaparecido. Isto é óbvio. Eu gosto quando pessoas como este nosso ouvinte ou eu usamos as palavras tinha desaparecido. Porque essa formulação, de certa maneira, desresponsabiliza-nos, não é? Exato. É tipo magia. Não fomos nós que não tivemos cuidado e perdemos. Não, desapareceu. E lá vai ele a correr outra vez até ao balcão da companhia aérea. E diz ele, a senhora quando me viu riu-se. Também sei o que é isto. Só que no meu caso eu construí uma carreira de anos de distrações e desastres. Portanto, as pessoas, por definição, quando eu me aproximo de um guichê com ar perdido, sabem que fezes sucederam e riem-se. Este nosso ouvinte conseguiu esta fama em horas. Expliquei que tinha perdido o papel, ela riu-se mais. Percebo, é normal. Atenção, eu acho que só há uma pessoa que não se ri perante jackpots de distração como este, e essa pessoa é Vasco Palmeirim. Eu sinto que Vasco Palmeirim tem zero paciência para distrações dos outros. Sobretudo quando também as distrações te prejudicam a ti. Um bocadinho. Eu sinto que no que toca a distrações, a minha relação com o Vasco é parecida com a maneira como os casamentos evoluem, não é? No início um cônjuge acha graça às distrações do outro, à medida que se repetem incessantemente aquilo que no início era um certo charme da distração, depois já não tem piada. Eu ainda não assinei os papéis do divórcio porque nós não casámos. Claro. Bom, a senhora explicou-me que era melhor instalar a aplicação no telemóvel e que ficava com o bilhete eletrónico e assim já não perdia a folha. Agora reparem no sentido do humor da senhora. Olha o telemóvel. Não, a senhora disse ao nosso ouvinte, ela aconselhou-me a ter cuidado para não perder o telemóvel. Claro, o que soa à piada, mas depois de tudo o que já aconteceu, parece-me um conselho válido. Voltei para o carro, diz o nosso ouvinte, fui estacionar a 1,5 km do aeroporto, num sítio sem pagar, marquei o sítio no Google Maps, não fosse esquecer-me onde estava. Olha, bem, voltei para o aeroporto a pé e a partir desse dia nunca mais perdi um avião e também passei a respeitar mais o Nuno Marco. Obrigado por isto, caro ouvinte. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Título deste episódio: diz-me com barras, dir-te-ei quem és. Um estudo sobre torradas. Malta, atenção a este estudo. Temos estudo hoje, veio no jornal inglês Daily Mirror. Reparem no título: a maneira como barramos a manteiga na torrada revela camadas da nossa personalidade. Veio no Daily Mirror. Diz perito. Se for o Daily Mirror, de facto é científico. Diz perito. Nós estamos prontos para a experiência. O título da notícia é intrigante de várias maneiras. Como é que se chama o perito? Não só pela curiosidade que suscita. Há curiosidade que suscita a ideia que tipo de barradores de manteiga seremos nós, mas também a curiosidade que suscita a ideia que perito é este. Um perito em barração, barramento, barragem, barrismo de manteiga. Claramente há aqui uma mina de possibilidades para explorar e faz sentido a esta hora, porque é provável que haja muita gente a barrar ela própria manteiga nas suas torradas. Eu gostava que neste momento tanto os nossos ouvintes como vocês, Vera e Vasco, barrassem torradas ou tostas. Nós aqui temos tostas. Agradecia que não comessem, apenas ficassem com a torrada ou a tosta barrada à vossa frente para avaliar que tipo de pessoa são. Ouviste, não comas. Eu gostava de vos ouvir barrar agora. Vá, vamos lá. Só temos uma manteiga, portanto, Vera, barra tu primeiro. Sim. Eu barro. Enquanto barras junto ao microfone para as pessoas perceberem que estás a barrar. Mas consegues ver?
Malta, faço rádio há muitos anos e nunca tinha dito isto. Vera Barra do primeiro. Então vá. Vou barrar primeiro, Vasco. Enquanto barras, vou dizer que devemos este interessante estudo a um estudioso do comportamento humano chamado Darren Stanton. Ele categorizou os seres humanos em várias categorias definidas pela maneira como barram a manteiga. E quem diz manteiga diz outro produto que dê para barrar. Porque a verdade é que este estudo foi encomendado em Inglaterra por uma marca lendária que nos é bastante familiar, a Flora. Sim. Okay? Lembram-se do creme vegetal para barrar Flora? Ainda existe? Da mesma geração da Planta e da Becel. Adoro. Mas então, vamos a conclusões. Vocês já estão. Não, já podias ter isto barrado. Não te calas, ela quer barrar em silêncio. Não, eu gostava que barrasse enquanto estou a falar. Estava à espera. As pessoas têm que ouvir. Da Vamos tua a isso, vamos a isso. indicação. Então barra. E quando te deres satisfeita com a barragem. Espera aí, vou ser mais rápida. Isto, sou eu a correr de manhã, vá. Nunca pensei fazer isto. Lembram-se quando não podíamos ter. Olha, já parti a tosta. Comida no estúdio. É verdade. E Agora agora podemos por causa de um estudo. é um estudo. Pronto. O Já estudo está? permite comida no estúdio. Olha, parti a tosta. Mas pronto, guarda à tua frente. Põe à tua frente. Ok. Vasco, Posso ser eu agora? Vasco Agora barra, és tu. barra forte a tua. Passa a manteiguinha. Toma lá. E a faca, não surge nada. Isto é rádio, senhoras e senhores. Pronto, parti a tosta, mas está Mas bem está, barrada. pronto, está Sim, aí. agora. É para barrar como eu costumo barrar, Tu não é? costumas barrar. Epá, tens que ser honesto perante a tua barragem, barramento, barro. Raspa. Pronto, já partiu a tosta. Estava a correr tão bem. É que estava a ouvir, estavas com isso em cima do papel. Uma pessoa vai toda confiante e depois parte. Ai, parte. As notícias hoje começam às 9h10. Sim. Desculpa lá, mas é que a tosta partiu. Avisem o porque não Paulo. tenho uma superfície. A tosta partiu-se! Ai, então também quero Não barrar tinha uma outra vez. superfície dura debaixo da tosta, então Pois, digamos pois. que a tosta partiu. Olha, como eu costumo barrar, Sim. assim. Ai, pões menos manteiga que Ok, eu. vamos a isto. Vamos começar pelas pessoas a quem o estudo chama os gliders. O glider é aquela pessoa que não está para se chatear muito, pega na faca com a manteiga, desliza pela superfície da torrada como se estivesse a patinar. Se ficar toda coberta, ficou. Se não ficou, também não faz mal. São gliders ou não? A minha ficou toda coberta. Estás-me a perguntar-me se eu sou glider? Sim. Eu quero que tu me digas se eu sou glider ou não. Tu é que olhaste para. Tu é que viste. Acabei de escrever. Pareceu-me Tu és cá um cientista. Tu és um pouco glider, porque foi muito descontraído. Tu és um médico, não é? Que pergunta ao paciente, então você está assim. Mas eu sou tu, você é que tirou o curso. Mas agora eu vou defender aqui o Vasco. Ele não barrou a tosta toda porque partiu Pois, outra e tu quis. não e barraste foi a tosta outra. toda. Não. É assim que eu faço. É assim mesmo. Então, Só glider, metade. O que é que eu faço? Sim. Já agora, eu digo o que é que eu faço. Sim, eu barro só um bocadinho, Sim. agora como esta parte. E como depois esta barras parte, o outro? E depois vou barrando à medida que vou comendo. Ah, Isso é novo. Mas Isso isso não está dá no muito estudo. trabalho. Não está no estudo. Isso não está no estudo. Chupas essa característica. tudo. Chupas tudo. Bom, chupas tudo. A nossa Rita Tristani, a nossa realizadora. Também Também. vais barrando à medida que vais. Até te digo mais, se for uma torrada, Sim. eu parto-a em fatiazinhas, em ripinhas e e depois vais vou barrando barrando. uma ripa de cada Ok, vez. ok. Vasco, quanto tempo é Bom. que tu demoras a tomar o pequeno almoço? 3 anos. O Pois estou a glider, ver. voltando aqui ao estudo, o glider é. Ridas das minhas? O glider patina sobre a torrada, se ficar toda coberta ficou, se não ficou, não ficou. São pessoas calmas e relaxadas, para elas está tudo bem. Malta que fica calma até em situações em que outros estão à sua volta em stress. É a pessoa que diz calma, malta, está tudo bem. É a malta que desliza com a manteiga despreocupadamente pela superfície da torrada, diz que é boa ouvinte. Nunca há problemas com estas pessoas. Depois, parece-me ser mais o caso da Vera, temos a categoria que o estudo chama Total Coverage. Ou seja, as Tadã! pessoas que fazem questão de se assegurar que a torrada fica totalmente coberta e que não sobra um milímetro de pão sem manteiga. Aqui estou eu. Eu acharia que isto era a maioria. Na verdade, estes representaram 19% do estudo. Eu acho que são um tipo da cobertura total no que Pois, toca à manteiga nas torradas. queres sempre sentir o Faz-me sabor espécie- da manteiga. Pá, faz-me espécie que haja partes a seco. Diz o estudo que essas pessoas são metódicas e precisas. Agora, eu sou metódico e preciso no meu trabalho, por exemplo, mas genericamente na vida, eu sou mais um glider. diz aqui que a malta que cobra torrada é a mais organizada do seu grupo de amigos. Pá, isto põe-me logo fora. O meu sentido de organização é zero. O Vasco Palmeirinho sabe isso Sim. melhor que ninguém, não é? Olha, eu aí sou um bocadinho parecida contigo, que é lá em casa estão sempre a reclamar que é no trabalho és muito certinha, ao fim de semana. É uma balda. Eu com Não, horários, diz que a malta, acordo, a e não malta quer que cobra saber. manteiga toda, cobra a torrada toda com manteiga, é a malta que planeia com mais antecedência atividades de grupo. E esta prática de barramento, barragem da torrada, diz que também demonstra controlo. Pá, que giro. Eu sou este tipo ao nível da torrada, mas fora das torradas não sou nada disto. Eu acho que também é só mesmo nas torradas e no trabalho. Depois, outra categoria, aquilo que eles chamam o clumper. Nenhum de vocês é. O que é o clumper? Malta, para ser sincero, eu acho que já todos fomos numa outra altura da vida. Sobretudo quando a manteiga acabou de ser tirada do frigorífico, está rija que nem cornos, e então é posta na manteiga assim no chamado gadamolho.
Sim. Ok? Fica tudo em nacos rijos de manteiga, um aqui, outro ali, em cima da torrada. Eu gosto. Atenção, mas lá, eu tiro a torrada, não é? Sim, o pão. sim. Uma fatia, vamos ver, um bocadinho, imagina, tem 5 centímetros. Sim. 5 centímetros. Eu gosto de colocar um naco de manteiga por cima, Sim. que não só em termos de largura tem mais do que 5 centímetros, como em termos de altura é claramente demasiada manteiga para aquele bocadinho de pão. Ok. Tens mais manteiga do que pão. Também há a característica disso. Olha, já fizeste análise. Bom, eu sou um clumper relutante, eu não quero ser, não me sinto confortável em ser, mas quando a manteiga está fria e rija, eu não tenho outro remédio. Mas aparentemente há pessoas que são clumpers assumidos. Esteja a manteiga rija ou mole, põem na maluca em gadamolhos na torrada. Sim. Só 6% dos inquiridos faziam isto. Ficou definido pelo estudo que isto é malta que tem o seu próprio mundo, faz as coisas à sua maneira, chegam atrasados a compromissos, acham sempre que têm mais tempo do que o que têm, pensam, odeio esta expressão, fora da caixa. Eu sou um bocado isto. Eu só peço é que nunca ninguém me diga que eu penso fora da caixa, porque eu abomino essa expressão. Eu acho que já rejeitei trabalho, porque na primeira reunião alguém me disse: Marco, pensámos em ti para isto porque és uma pessoa fora da caixa. Dá-me logo uns arrepios e uns nervos e eu fico com vontade de dizer bom dia, obrigado e levanto-me. Mas já mentou isso até ao fim. Tens orgulho em estar dentro da caixa, não tens? Não é bem. É a expressão fora da caixa. Enerva-te, não é? Enerva-me. Sim, percebo-te. Tu és uma pessoa fora da caixa. Epá, larguem-me. Próxima categoria são os crust avoiders. Tradução disto, os evitadores de côdeas. Só 5% das pessoas no estudo eram isto. É a malta que recorta cuidadosamente a côdea antes de fazer a torrada, o que para mim é um crime, porque a côdea é gostosa. O sabor do pão está na côdea. Mas esta malta extrai a côdea. Isso parece que faz delas perfeccionistas obsessivas, mais metódicas ainda do que a malta que cobra a torrada toda, porque tem algo mais trabalhoso do que isso para efetuar, que é o recorte cuidadoso de toda a côdea. Depois temos os double-siders. Atenção, é a malta que barra dos dois lados. Não. São extravagantes. Não. Isso até faz mal. Isso faz mal. Minoria única e peculiar, são artistas ousados no pão e na vida. Não. Gente extrovertida, centro das atenções, barram a torrada dos dois lados, ninguém os para, diz que são super criativos, vivem a vida ao máximo, que tomam as suas decisões, criam tendências, nunca são seguidores. As pessoas é que os seguem a eles. Adorava ser um double-sider, mas infelizmente só barra a minha torradinha de um lado, como um bom nhonhas. Depois temos uma categoria a que eu acho que já pertenci também, quando o pão é frágil e a manteiga está rija. Aconteceu aqui no estúdio. É aquilo que eles chamam o tear and spread, ou seja, a malta que desfaz uma fatia de pão quando está a espalhar a manteiga. E eu sempre achei que isto era um acidente, mas aparentemente é também um perfil de barrador de torradas. Diz o estudo que é malta que gosta de dissecar qualquer assunto em várias alíneas. São bons comunicadores, apreciam construir confiança com os outros. Epá, muito sinceramente, este estudo às vezes parece-me um buffet de tangas. Estava aqui a meter manteiga na torrada e ela partiu-se. Não, isso é porque és um grande comunicador que aprecia dissecar os assuntos com profundidade. Sou, está bem. Ainda há mais, temos os curlers, pode ser traduzido como encaracoladores. Ai, adoro. Isto é a malta que não usa faca para barrar a manteiga, usa um gadget, tipo uma colher parecida com aquelas das latarias. Não me lixem. Os scoops, que fazem as bolas de manteiga. Aparentemente há material desse também para meter manteiga em torradas. Sim. Não. E diz que estes também são perfeccionistas, gostam de fazer as coisas de maneira única. Muito sinceramente, uma pessoa que vai buscar uma giga-joga para barrar manteiga no pão em vez de usar uma boa velha faca, parece-me só super irritante. Malta que adora. A malta que adora. Super irritante. Depois temos os barely there, pode ser traduzido como mal se vê. Tu foste um bocado mal se vê. Agora puseste muito pouca manteiga. E eu conheço malta assim mesmo, que é a malta que mete só um cheirinho. Ok? O cheirinho de torrada, de manteiga na torrada. Eu achei que o estudo era mais a forma como se barrava, não a quantidade de manteiga usada. Diz o estudo que isto é malta despachada, querem gastar o mínimo tempo no pequeno almoço e ir à sua vida. São pessoas ambiciosas que vão à luta pelos seus objetivos. Quem diria? Eu achava que eram só pessoas que não queriam lambuzar-se em gorduras e aumentar o seu colesterol e por isso metiam só um cheirinho, mas não é malta ambiciosa. Marco, se vem no Daily Mirror, vem no Daily Mirror. Malta focada. Por fim, a categoria a que pertencem, segundo o estudo, as pessoas mais felizes. As que não põem manteiga. Adoro o nome da categoria. São as pessoas que queres pão na tua manteiga. Também conheço pessoas assim. É a malta que mete tanta manteiga na torrada que aquilo até faz altura. E tu és um. Já disseste que não é sempre. Não é sempre. Pois, é de vez em quando. Sempre. Graças a Deus. É quando estás feliz. Não, é só quando estás feliz. Como é que eu ia dizer? É só quando. Não faça na torrada. Sim. Imagina um papo seco normal. Sim. Não é? E abre o papo seco e tira um bocadinho do pão. Sim. Tenho um bocadinho de pão pequenino. Aí. E resonga. Tonga. Tipo marmelada. Ou então o queijo de azeitão, demasiado queijo, ou demasiada compota. Se o pão é pequenino. Agora, se é assim uma tosta normal ou uma torrada normal, então aí não Está põe. muita nuance, não é? Isto é surpreendente. Mas isto pode ver, a gente que se lambuza forte com a manteiga. O estudo diz: quem enche uma fatia de pão com manteiga à fartazana é gente feliz, que está de bem com a vida. Gente de mente aberta,
boas pessoas, de quem é bom ser amigo e que garantem a qualquer pessoa que esteja com elas alegria e felicidade. No fundo, e reportando-me ao clássico anúncio televisivo da planta, é aquela senhora lendária que dizia: eu sou uma lambona! Não era ela, era a filha. Era a filha que Era dizia? a filha. Não. Ela falava da filha. Não, Era. A filha era uma lambona. Era ela ou a filha? Eu acho que era ela. Eu sou uma lambona. Não, ela dizia aquilo na primeira pessoa. Lá em casa. Oh, se calhar ela Era ela. Porquê que eu tinha ideia que a filha que era Ai, eu sou uma lambona. Se calhar a mãe que era lambona. Então era a família toda lambona. Então eram as duas. Olha, e eu também arrisco dizer que quem adora pão com manteiga é português. É ou não é? Pois é, isso Tão é bom. verdade.